Vocês pediram uma roda de vingança, então tá aqui. Só bora. Uma garota estava chorando. Ela olha pra baixo com um olhar triste. Ela estava parada em cima de um prédio e com um olhar vazio em seu rosto. Ela Mas então vai ter pede vingança se a pessoa não entendia isso. desculpa ao seu pai, e em seguida cai em lágrimas. E ao fechar seus olhos, tudo o que havia sobrado era o seu sapato. Mais tarde, no jornal, a repórter diz que uma garota do ensino médio foi levada a uma atitude extrema, devido aos terríveis atos criminosos dos alunos agressores, que causou indignação pública. Coitada. Eles colocaram uma coleira de cachorro no pescoço da vítima e fizeram ela comer pontas de cigarros Virou Denji? queimadas e usaram fotos nuas para silenciarem a verdade do assédio, entre outras coisas. Coitada. Essas atrocidades hediondas foram reveladas, causando um grande choque público. Enquanto Eu sei que precisa ter um motivo pra vingança. Ou é seu pai? Pô, o pai não pode poder bater nas crianças, né? Senão vai dar bosta muito, né? Mas vamos ver como vai isso, correr. o pai da vítima, o Sr. Lee, foi revelado como vice-presidente Lee Myung-jun, do grupo Ryundo, causando outro grande alvoroço. E em resposta, o vice-presidente Lee, em relação à punição dos estudantes que intimidaram sua filha, anunciou que emitirá uma declaração oficial. Todos estavam ansiosos para o que ele ia falar. Então ele diz que irá perdoar os alunos que fizeram bullying com sua filha, deixando Que? todos os repórteres surpresos. Ele complementa dizendo que o fato da sua filha ter Como assim tu aceitas que a tua filha vai ter... Que? escolhido uma atitude extrema de partir o coração de um pai. Mas como os agressores ainda são muito jovens, ele acredita que é certo mostrar compaixão como alguém mais velho na sociedade. Então ele implora para que sejam mais brandos com as crianças. E finaliza dizendo que isso é tudo, deixando Mais todos brandos com a criança que mandou a tua filha... Onde é que tá a parte da vingança? Que eu tô até no título, vingar, lá no finalzinho. em reação. Ainda Eu lembrando que eu não sei nada do... Eu até tento não ler o título no início, eu procurei manhua, vingança e apareceu esse aqui, então achei legal, bora ver. boquiaberto, um repórter levanta a mão. E em seguida todos começam a perguntar. Um deles pergunta se isso foi combinado com sua família. E o outro diz que parece que isso foi muito brando considerando a gravidade do crime. Então informam que o vice-presidente não responderá mais perguntas. Mas em meio a diversos questionamentos, um dos repórteres pergunta se ele se considera pai. Em meio a toda aquela indignação. Sim, né? A tua pergunta, né? O cara literalmente... Porra. O vice-presidente sai. Na internet há mais comentários indignados, além de ter diversas pessoas comentando o que bem entendem, dizendo que ela não é filha biológica dele, ou que ela é uma criança rejeitada. Mas eles não conseguem nem começar a compreender a magnitude da tristeza que ele está sentindo agora, porra, o cara é pois forte. ele não foi leniente porque os perdoou, e sim porque ele não tinha intenção de puni-los com a lei Aí juvenil. sim. Voltou, deu certo, bora seguir. Então ele se lembra da sua filha, Riena, e pensa, nossa pobre filha, papai percebeu tarde demais. E a razão pela qual você nem conseguiu contar ao seu pai sobre o bullying, e a razão pela qual você tentou suportar tudo sozinha, foi porque você sempre foi uma criança que pensava nos outros em primeiro lugar. E esse fato leva o seu pai a se arrepender loucamente, pois eu deveria ter criado você mais egoísta. Mas Riena, esse seu pai inútil te promete uma coisa, esses lixos que te fizeram sofrer, o pai irá fazê-los pagar. Então alguém chega o chamando de vice-presidente e diz que trouxe a criança que ele havia mencionado. Ele diz que tudo bem Mas é uma criança vai bater... Oi? e pergunta se ela já se adaptou com a vida na Coreia do Sul. E a chama de Karma. Ela então solta um sorriso e pergunta como ela poderia não fazer isso, padrasto. E fala que foi graças ao seu cuidado atencioso e ela está vivendo bem. O vice-presidente diz que está feliz em saber que ela está bem. Levantando da cadeira, ele fala que Karma deve começar agora do fim, a se né? preparar Esqueci. para ir à escola. O secretário então questiona, mas ela parece animada e pergunta se na Coreia do Sul até alguém como ela pode ir à escola. O secretário fala que isso não vai dar certo e o presidente pergunta por que não daria, pois eles estão em um país democrático e livre, e que não importa o que ele diga, ele irá garantir que essa criança possa ir à escola. E finaliza dizendo que irá levar cerca de 1 ano de trabalho preliminar, e fala pra Karma que ela deve começar a se acostumar lentamente com esse lugar, e conclui perguntando se, por exemplo, ela não deveria fazer amigos. Ela então o encara com um sorriso, e fala pra ele não fazer rodeios, apenas dizer. E com um olhar psicótico ela fala, amigos? Fazer brinquedos, não é isso que você quis dizer? E rapaz, pelo olhar dele é isso mesmo, hein? No final de maio do ano seguinte, na escola secundária de uma garota com um sorriso debochado fala, nossa fofa, Junji, você tem que comer o lanche que a Uni te dá. Por que você não está engolindo isso? É um leite rico em proteínas. Ah, entendi. É porque está faltando flocos de proteína, certo? E em seguida ela começa a cortar o cabelo da garota e diz pra ela comer isso, pois vai ficar gostoso. A garota se tremendo esse magado, cadê a vingança? Porque vim pra vingança tá só dando raiva, tô com raiva
dos personagens, mas da vingança não tá tendo. Questiona, dizendo que o leite está vencido há mais de um mês. E diz que o Vixe. conteúdo... E ao olhar pro que tinha dentro da Não, caixa, aí tá- ela vomita. E a Valentona Porra. pergunta por que ela está engasgando Por que será, amigona? Por que será? antes mesmo de comer. A garota então começa a suplicar, dizendo que isso não está certo, pois leite vencido não é nada bom. E a Valentona diz leite Acho que nem esse é o problema tão grande, né? E aí uma emoji, cara... vencido, você diz? E pergunta se ela não sabe como o queijo é feito. E diz que isso não está vencido e sim envelhecido. E com um olhar assustador diz que ela só quer alimentá-la com coisas boas. E que dessa forma ela irá magoar os sentimentos dessa Uni. E pergunta quando nossa G1 vai entender. Então a Valentona surta e pergunta se ela vai entender se ela cortar com a tesoura. A garota diz que entendeu. E começa a repetir várias Então o quê? vezes que irá comer. Então ela abre a tesoura e se prepara. Pô, Enquanto como uma ela das tá- alunas comentam que elas parecem loucas de Pronto. verdade. E se eles não deveriam contar a um professor. E a outra pergunta se ela não sabe quem são elas. E diz que Song Yeon-jin, aquela garota, é quem matou a filha de uma família rica e não foi punida. Song Yeon-jin, 15 anos. Acusação, agressão agravada. A garota de cabelo castanho pergunta se isso é possível. E a de cabelo preto fala que se ela não acredita nela, então basta perguntar às crianças da escola secundária Sayo. E pergunta como ela não sabia disso até agora. E ela responde que pensava que ela estava agindo assim porque confiava no seu irmão mais velho. E pergunta quem é essa tal de Song Yeon-jin e se ela é filha de um congressista ou algo assim. Mas a garota responde que não sabe e diz pra só não se envolver com ela. Cansada de escutar tudo aquilo, uma garota de óculos decide agir. Era a presidente de classe. No entanto, alguém entra na sala e diz que eles ficam realmente malucos quando o professor não está por perto. E fala que pode ouvir suas risadas lá da sala dos professores. Em seguida, manda todos se sentarem e diz que tem um anúncio a fazer. Ji-eun pergunta o que está acontecendo e por que o professor chegou tão cedo. A Valentona então manda esconder o leite e chama a Ji-eun. Em seguida, fala que se ela agir mal na frente do professor, ela irá espalhar suas fotos nuas em todo Que isso? Como é que as pessoas conseguem spamar tanto? Como é que elas conseguem ter essas coisas pra usar contra elas? Não entendo essas paradas. os lugares. O professor novamente manda todos se sentarem e diz que hoje eles têm uma nova aluna transferida. Diz que é professor, mas é uma professora, ué, não entendi essa não. E fala que já que ela é uma desertora, eles deveriam cuidar bem dela. Os alunos ficam surpresos por ela ser da Coreia do Norte. Em seguida, a professora pede pra aluna transferida se apresentar. Ela diz que Ah, seu do nome é norte? Yeon Karma, da Entendi. Coreia do Norte. E com um sorriso, ela fala, por favor, cuidem bem de mim. A cena corta e o secretário está falando que ainda não é tarde demais. E implora para que ele reconsidere mais uma vez. E fala pra mandá-la de volta pro Centro de Detenção Juvenil da Coreia do Norte. Pois se Ah, ele porra. aceitar uma criança assim como sua filha, problemas surgirão. O vice-presidente então pergunta: chefe Baek, aos seus olhos parece que eu adotei uma filha? Baek, em dúvida, responde que sim. Mas o vice-presidente fala que não adotou uma filha. Ele trouxe um cão de caça. Baek porra. fica Como atônito ao assim? escutar aquilo. E começa a se lembrar. Yun Karma desertou sozinha em 2018 aos 13 anos. Encontrada por patrulhas no Rio Han, devido a experimentos biológicos por autoridades norte-coreanas, danos no lobo frontal foram observados. O resultado do Vixe. teste de avaliação de personalidade foi diagnóstico Psicopata. de uma psicopata, Sim, com uma dá pra nota ver. particular. Ela é incapaz de sentir dor e vergonha. As manchas de Ah, e aí vai dar um problemão, que ela pode entrar empurrada e que ela vai continuar, que não vai receber nada. Quer dizer, vai receber, mas ela não sente, então ela não liga. sangue na sua roupa eram suspeitas, de acordo com a investigação, por meio de hipnose legal. Durante o processo de deserção, houve um caso de familicídio e casos totais de assassinatos, 13 acidentes. Considerando que ela é menor de idade, ela foi enviada para o Centro de Detenção Juvenil por 2 anos. Ela passou por dificuldades extremas durante a reabilitação, extrema agressividade e personalidade sádica, ultrapassando Vixe. os limites da compreensão, com habilidades físicas sobre-humanas. Após a sua libertação, foi emitida uma ordem de liberdade condicional supervisionada, solicitada pelo Ministério da Justiça. A Valentona então começa a rir, e com um olhar sádico diz que uma garota interessante chegou. Todos então... Pô, mas só tem personagem feia na obra. Não é, não, que personagem gostosa. Não, é cara é feia. A personagem é feia. O design não é legal em si, não é atrativo. Não sei, é bizarro. começam a comentar sobre Acho a que é o aluna traço do autor transferida, mesmo. e alunos das Peraí, mas esse personagem aqui parece normal. Mas o resto de outros parecem todos personagens estranhos. outras salas começam a se Quem que traz uma coisa pra amarrar o cabelo na escola? reunir, e começam a comentar que ela é muito gata. Após ver os alunos reunidos, a professora Bonita? Tenho minhas dúvidas.
dúvidas aí, mas enfim, o que tu achas? Comenta aí. Os expulsa. E a garota pergunta como eles podem ser tão patéticos. E em seguida volta a falar com a Karma. Ela diz que o sotaque norte-coreano não apareceu durante a apresentação. E a outra comenta que os desertores que eles viram no YouTube tinham um sotaque perceptível. E pergunta se ela praticou sul-coreano. Karma responde que sim, que praticou enquanto assistia K-dramas. A garota então pede pra Karma falar em norte-coreano. Ela então se concentra e fala: olá, colegas de classe da Coreia do Sul. Eu sou Yeon Karma da Coreia do Norte. Todos ficam muito felizes e a chamam de fofa. A garota de óculos pensa que está... Ji-eun pensa que está muito barulhento, pois a aluna transferida está ao lado dela. E pensa que talvez com essa atmosfera ela consiga se enturmar também. E sente muita inveja, pois se ela pudesse rir assim sem nenhuma preocupação. Ou melhor, se ela pudesse ser tão bonita e popular quanto a aluna transferida. Ô moça, sem ofensa, mas acho que é realmente mais bonita do que essa... Pô, é feita mais pros caras psicopata dela. Então chega a Valentona perguntando Se bem que essa aqui é pior, né? Por amor de Deus, o que tá essa porra? Por que escola? Tu é psicopata? A outra é psicopata, tu não sei. E elas estão falando que é tão engraçado. E pede pra deixar ela rir também. Ji-eun fica amedrontada com a chegada dela. Ela então diz: oi, Karma, bem-vinda à Coreia do Sul. E diz que ela é muito bonita e delicada. E que ela quer ser uma amiga íntima dela. E pergunta se ela não quer se juntar ao grupo delas. Ji-eun começa a ficar preocupada, pois Karma havia sido abortada pela psicopata da Eugene. E fica preocupada, pois a aluna transferida parece ser muito ingênua. E se pergunta se ela vai ficar bem. E a Karma faz um olhar frio. E se lembra Song Yeon-jin, primeira filha do presidente da empresa comercial Neungun. E essa garota é o primeiro alvo de Karma. Karma então comenta que ela tem uma cara feia pra caramba. E Baek começa a encarar. E em seguida continua explicando sobre as ações passadas de Song Yeon-jin entre todas as pessoas que elas intimidaram. Foi por isso que ela foi pra essa turma, pra fazer esse problemão e dar destruição na família. Não sei qual é a vingança, então bora descobrir. Elas frequentemente agrediam mais a senhorita Iena. E conforme observado no diário da Lady Iena, ela costumava ser chutado por ela na área do abdômen. E diz que um ponto digno de nota é que Song Yeon-jin é de fato a própria pessoa que concebeu o bullying da coleira de cachorro. Embora o grau de bullying tenha sido menos severo entre... Menos severo? Como é que uma pessoa coloca isso e as pessoas ficam vendo pela imagem? Parece que tem outras pessoas vendo, não foi uma coisa solitária que só tirou foto assim. Outras pessoas viram isso acontecendo. E depois... Meu Deus, que coisa bizarra. Por que essas pessoas que estão vendo não falam para os professores? Tipo, tá, claramente uma pessoa sendo... Não sei sinceramente enforcada, mas... Coisa bizarra, não sei uma palavra pra descrever isso. Pessoa que concebeu o bullying da coleira de cachorro. Embora o grau de bullying tenha sido menos severo entre todos os valentões, não há dúvida de que ela estava ativamente envolvida e mal intencionada. E atualmente Song Yeon-jin frequenta a escola secundária de Unhu, entre as 4 escolas para as quais Karma está prestes a se transferir. Esta é a única localizada em Seul. Graças a isso, os procedimentos de admissão foram concluídos sem nenhum problema. E medidas foram tomadas para garantir que Karma esteja na mesma classe que Song Yeon-jin. E considerando sua natureza curiosa, ela provavelmente abordará a Karma quando ela for transferida. Nossa psicopata então diz que entendeu a essência disso. E diz que então quando ela se aproximar, ela deve cobrir o corpo dela com hematomas e cortes. Porra, o vice-presidente fala que não é tão... Se for essa vingança da pessoa que realmente fez aquilo, merece, pô. Simples assim. E diz que tem algo muito importante que ela precisa fazer primeiro. Se Song Yeon-jin se aproximar de você, sua reação deve ser... Karma então diz: é claro, vamos ser amigas. A Valentona fica surpresa e pergunta se ela realmente irá se juntar ao grupo delas, e ela confirma. Rapidamente a Valentona a abraça e fala que ela tomou uma boa decisão e que elas serão boas amigas. Pela cara a Karma não gostou muito não, hein? A Eugene então fala: a propósito, Karma, você já se apresentou para Ji-eun e está sentada ao seu lado. A Karma responde que elas só trocaram algumas palavras e Ji-eun estava completamente assustada. A Valentona então faz uma cara sádica e diz que para que ela possa se aproximar da nossa Ji-eun, ela irá fazer um jogo divertido. Eun-ji então estrala os dedos e as duas subordinadas se aproximam da Ji-eun e em seguida cobrem o seu rosto com a sacola. Ao ver que a garota estava sem ar, Karma pergunta o que ela está fazendo agora. A Valentona... Como é que ela consegue tapar toda a entrada de ar tão rápido e como é que ela fica sem ar tão rápido? Tony então diz: isso? Podemos dizer que é uma atividade voluntária para uma amiga deficiente. Nossa Ji-eun mal consegue enxergar com o olho, e ela tem problemas com percepção de profundidade. Então ela estupidamente esbarrou na minha mesa e deixou cair meu iPhone. Mas felizmente o celular não foi arranhado. Mas pela segurança da Ji-eun, não deveríamos evitar que isso aconteça novamente? Então eu pensei, que tal treiná-la para que ela evite as carteiras mesmo de olhos fechados? Pra evitar esse acidente, moça, eu vou só pegar tua
cabeça, bater aqui 3 vezes na mesa aqui, só raiva, só pra tu ficar 3 meses sem vir pra escola, assim o teu telemóvel não vai te cair, porque não estás cá, tudo bem? É uma solução boa, né? Jeon, você consegue, né? Eu te dei aquele leite especial para te animar. Apenas chega ao outro lado sem bater em uma mesa. Super fácil, né? E com uma cara sádica ela fala: toda vez que você bater em algo... Pô, YouTube, que isso? Pô, sacanagem. Parece que voltou, bora seguir então. Você irá tomar um golpe. Ela então empurra a garota, que começa a andar sentindo como se o mundo à sua volta estivesse todo escuro. Ela então se desespera, e algo que não deveria acontecer aconteceu. Ela bate em uma mesa, dá uma dorzinha. imediatamente Eunjin dá um chute Tá nela, porra nas a costas? derrubando em outra mesa. Ao ver isso, ela chuta novamente. Ela estava chorando completamente amedrontada, enquanto as capangas isso? estavam rindo dela. Todos da sala estavam completamente atônitos com aquela situação, e a presidente de classe já não aguentava mais. A Ela pessoa então tipicamente diz: certinha, Karma, né? bata nela também. Você e eu juntas. Mas nessa Vamos obra ajudar nem a duvido Jeon. nada, vai ser só personagem ruim, tenho certeza. É sempre assim, personagem em manhwa de vingança sempre tem ou personagem coitadinho, ou personagem que vai fazer vingança, ou personagem que é o motivo da vingança. É sempre assim, só tem esses 3 tipos de personagem em manhwa de vingança. Pra melhorar a sua consciência espacial. E No a almoço, vingança vamos não tá colocar tendo. um saco na cabeça dela e jogá-la no banheiro dos meninos. E em seguida começa a gargalhar. Karma já está no seu limite. E a representante like de aqui, classe quando decide mais. intervir. E Olha, quando tá ela inscrito no estava canal. prestes a Vamos falar escrever aqui alguma também? coisa, Bora. Karma interrompe dizendo pra parar com isso. E pergunta o que ela está fazendo com sua amiga tão impotente. E que até uma criança de 5 anos sabe que não se deve fazer bullying com um amigo. O que vocês adultos estão fazendo agora? Mas tem um Deixa ela em paz. Você não ouviu o que eu disse? Deixa ela em paz agora e peça desculpas a Jeon. E determinada, ela fala pra Eunjin pedir desculpa agora mesmo. Já A avisaram sala todo toda está em partido. silêncio. Até a Valentona está surpresa. Coitada. Ela Se bem que é muito fácil eu ficar cego dessa forma, né? Com os óculos. Nunca tinha parado pra pensar nisso. então fala: o que você está fazendo, sua cadela espiã de merda? Ela então joga Jeon no chão e pergunta se as vadias norte-coreanas são sempre tão sem noção Depois de 2 horas, a Janet voltou. Ai. Enfim, bora seguir. na Coreia do Norte. E com a cara completamente furiosa, ela fala: deixei bem óbvio que sou a rainha aqui, não é? Ou você se encaixa ou cai fora, você tem que escolher um dos dois. Ou vai acontecer o quê? Você quer entrar na porrada? Carmen então Finalmente diz vai ter que se ela continuar, ela vai parte da briga, da vingança que tanto quero ver. chamar o professor. Após isso, as valentonas começam a gargalhar e debochar da cara dela. E Eugene começa a falar: parece que na Coreia do Norte, se você não ouvir o professor, você será executado. Mas e quanto a nós, Karma? Aqui é a Coreia do Sul. E dá um chute no estômago da Karma. Ah, E não, vai após sentir receber dor, o né? golpe, ela começa a se lembrar: faça o que fizer, Karma, mas nunca bata primeiro. Ela então pergunta ao seu padrasto por que ela não deveria bater primeiro, já que ela irá espancar todos até a morte de qualquer porra. maneira. Qual É a diferença boxeadora? faz se ela acerta primeiro ou não? E ele responde que importa sim. E ela também irá achar chato se ela ter uma briga rápida e acabar com um brinquedo. E fala que o cerne do plano é criar um ambiente que possamos torturar continuamente a Sung Yeonjin. E diz que o lugar Como? já foi montado. E tudo que Mas se vai ter uma batalha, uma luta que não vai poder possibilitar, não vai causar grandes ferimentos, senão a culpa vai cair nela depois. Então, que resta é criar um pretexto para enviar Song Yeonjin pra lá. E pra esse pretexto, Karma, você tem que se tornar uma vítima inocente de violência escolar. Quando Eugene se aproximar, finja ser inocente e a receba gentilmente. Você sempre deve responder de forma não violenta quando vir uma injustiça. E conclui dizendo para ela se lembrar, pois o pretexto deve estar sempre ao nosso lado. Ela então solta um sorriso. E com uma cara psicótica ela pergunta: Deus. e se eu realmente quiser bater neles e não conseguir me segurar, o que devo fazer então? Vice-presidente fica parado e com um olhar determinado diz: apenas um golpe. Na frente de todos, tome um golpe. Depois disso, faça o que quiser. Carmen então agora fala: sim. você me Aê. bateu. E com a mão em seu estômago, ela fala bem aqui. A Valentona então debocha e diz: hã? Do que você está falando? No entanto, antes que algo pudesse acontecer, o professor não, sério, não vai ter vingança. interrompe e fala para eles vestirem suas roupas e irem pro ginásio rápido. Eunjin fica irritada e começam a reclamar da desorganização da escola. E a Karma estava no fundo contendo toda sua raiva. Ela se lembra que seu padrasto havia dito para ela se segurar pelo menos por uma semana e que a chave desse plano é fazer ela parecer uma vítima. E diz que se ela bagunçar as coisas por causa de seus impulsos, ele não irá perdoá-la. E conclui dizendo que não deve ser muito difícil para ela, já que ela não consegue sentir dor devido Meu à sua Deus, condição. cara, Ela da pensa raiva que dela. sabe disso. No entanto, isso a deixa puta de raiva. Eunjin então vira pra ela e fala que irá vê-la no intervalo. E com um olhar mortal, ela diz que essa Oni irá mimá-la até a morte. A Karma tá muito puta, mano. A cena corta e Eunjin está chupando um pirulito. Ela fala que Mas com... Rachis? Que?
Para um pirulito secretamente durante a aula de educação física, ou melhor, certo, Jeon? Eugene então fala: você deve ter se sentido mal por ter sido chutada pelo seu erro hoje, né? E em seguida ela se desculpa e fala que irá deixá-las chupar um pirulito de graça para compensar. E pergunta se elas estão kids agora, enquanto a Jeon estava tossindo no chão. Por que coisa palito para... Por que vai ser rachixe nisso? Tu não sabe segurar, não? Já eu acho que quem usa isso, pelo amor de Deus. Não é quem usa, mas a existência disso eu acho nojenta. Mas, as capangas então começam a caçoar da Jeon. No entanto, elas começam a ouvir passos e começam a se perguntar quem está vindo pra cá e se elas serão pegas. Mas antes que elas pudessem fazer alguma coisa, a pessoa chega. Eugene faz uma cara de assustada pensando que foi pega, mas ao perceber quem era, ela fica aliviada e fala: ah, você me assustou, presidente de classe. Ela então faz uma cara séria e em seguida fala: ei, vocês, parem com isso. Jeon, chorando, chama a presidente de classe e a Eugene interrompe, falando: será que eu errei? Ela não é uma pessoa má? Ei, presidente de classe, você está aqui para usar sua autoridade como presidente de classe para nos impedir? Enquanto elas discutiam, a Jeon pensava: não faça isso, presidente de classe, não por alguém como eu. A presidente de classe então faz uma cara de valentona e fala: ei, suas pirralhas malditas, fala sério. Jeon fica surpresa com aquela mudança. A presidente de classe então tira seu óculos e diz: tem um pouco mais de consideração. Não faz pior, né, usar com a mão, já acho ela melhor do que os outros personagens, nem né? um ano que levamos uma pirralha para a morte, suas loucas. Moon Ye-jin, 16 anos, criminosa nível B, também acusação, agressão agravada. Jeon fica sem acreditar e se pergunta se realmente a presidente de classe está junto com a gangue da Song Yeojin. Ye-jin então fala que os rumores daquela garota estão se espalhando e a capanga diz que irá cortar a língua deles. E a presidente de classe interrompe, dizendo: ei, sua idiota de merda, surpreendendo a garota de máscara. E em seguida ela pergunta o que eu acabei de dizer. Eu disse que precisamos ficar quietas, não disse? E você quer fazer o quê? Cortar a língua deles? Será que eu deveria cortar a sua língua em vez disso? A garota assustada então se desculpa. E Eugene diz que ela está deixando o clima tenso. E a presidente de classe começa a falar: ouça-me com atenção, suas idiotas. Somos estudantes do ensino médio agora. Vocês não estão planejando ir pra faculdade? Vocês acham que podem ser idiotas sem cérebro pra sempre, sem nenhum plano para o futuro? Este mundo não está cheio de idiotas como o pai da hiena. Então se vocês continuarem fazendo coisas... né? Vai ver a vingança que vai tomar depois. Não sei quando, mas por favor, eu quero algum momento. Então com raiva já, ainda não teve. Já passaram quase 20 minutos e nada. Estúpidas, apenas não me envolva na sua confusão, entendeu? Eugene fica irritada pensando que ela está dando sermão nela de novo. E se lembra que Moon Ye-jin é assim desde o ensino fundamental, fingindo ser toda certinha e a fazendo ser o cara mal da história, que faz todo o trabalho sujo. Mas quando não há ninguém por perto, ela era ainda pior que eu e pensa que ela é uma vadia nojenta e que ela realmente não gosta dela. A presidente então chama Eugene e ela pergunta o que foi. Sujo falando então mal lavado, meu Deus. Por que caralhos você tá me encarando? Você está me fazendo querer te matar. Eugene começa a gaguejar e pede desculpa dizendo que estava errada e debocha. Então ela ela se acha superior às outras pessoas que se acham superior aos outros. Ok, entendi. Da cara dela, a presidente fala: tá, vamos ficar de boa, né? Só não cruze a linha porque eu tenho sido leniente ultimamente. E vocês, meninas, devido ao fato de vocês continuarem a intimidar ela, é difícil para eu me segurar. E com uma cara assustadora ela fala: vocês sabem que até bater nessas idiotas tem suas desvantagens, certo? E em seguida ela chama Jeon, que estava completamente assustada, e fala que se ela fizer um escândalo para o comitê de violência escolar e tornar sua vida problemática, eu vou matar você, entendeu? E em seguida ela levanta... Não pode fazer isso, acabou de dizer. Não podemos levar muita barra, senão vamos ir pra prisão estudantil, alguma coisa assim, não sei como é que é na Coreia. E eles estão dizendo: temos de nos conter por agora pra barra ficar limpa. Mas depois ela diz: não, se fizer alguma coisa eu vou te matar. Não faz sentido nenhum isso. O pé e dá um pisão na mão da Jeon, que imediatamente grita de dor. Ela então começa a gritar e começa a dizer: ah, presidente de classe, seu pé, por favor, por favor. E começa a jurar que não irá causar problemas e que não irá contar para o comitê de violência juvenil, ela jura. A presidente então levanta seu pé e ao fazer isso a Jeon se contrai devido à dor, derrubando a Eugene. Eugene então fica muito irritada e dá um chute no rosto da Jeon, enquanto a presidente de classe sorri da situação. Coitada. E em seguida ela pergunta o que você está fazendo e diz: sai fora, suas
idiotas malucas. Parem com essa besteira e vão pra aula. E enquanto saía de lá, a presidente fala pra elas não saírem imediatamente. E que era pra elas esperarem um pouco depois que ela for. Eugene, irritada, mostra o dedo pra ela. Antes de sair, a presidente de classe chama pela Eugene, que por sua vez rapidamente esconde sua mão. Então a presidente fala: eu disse para vocês ficarem quietas, mas a aluna transferida? Bata nela um pouco, pois vê-la agir daquela forma me irrita bastante. O professor então pergunta a Karma se ela não tem roupas de treino, e diz que ela deveria ter pego emprestado com alguém de outra sala. Karma diz que tá tudo bem, que ela consegue fazer isso com seu uniforme. O professor então questiona, dizendo que isso irá contar para as notas, e diz que irá dar nota a ela mesmo que ela esteja de uniforme, e ela o agradece. Karma então espera a sua vez, e ao chegar uma das colegas a deseja boa sorte. A bola estava posicionada, e ela estava se concentrando para chutá-la. Os alunos se perguntam se vai ficar tudo bem a chutar de uniforme. Emocionada, uma das garotas fala que ela parece muito delicada. Eugene então fala: por que você simplesmente não a beija então, hein? A garota então fica assustada, e em seguida se desculpa. Eugene então começa a pensar: Pô, mas o cara tem... O cara que desenhou isto tem uma forma de desenhar que me dá raiva só de ver a pessoa. Eu não preciso saber nem do que aconteceu, só a cara da pessoa já me dá raiva. Que coisa, sei lá, bizarra. Eugene, você não precisava me dizer. Eu já queria um novo brinquedo. Estou cansada de brincar com a Sung Ji-eun. Mexer com ela só me faz me sentir inferior. Se eu vou ter um cachorro, vai valer a pena treiná-la. Olha isso, ela é perfeita. Ela tem a dose certa para termos uma luta. E por ser desertora, ela não tem ligações, é um alvo fácil. E acima de tudo, ela é magra e fraca. Será então mesmo? A Karma dá um chute e solta uma bomba. A goleira nem ao menos conseguiu se mexer. Simplesmente um golaço. A presidente ficou surpresa. A Ji-eun não acreditava. E a Eugene ficou perplexa. Os alunos então começam a comentar: ei, vocês ouviram isso? Soou como um canhão. É como se fosse um homem chutando uma bola. Não foi eu que disse isso, hein, não. Caralho, complicado isso aí, né, irmão? Não posso falar nada sobre. Cancelem. Ela então se concentra e chuta novamente. Até o professor fica surpreso. E seus colegas não acreditam no que estão vendo. Ela então começa a puxar o ar. E chuta novamente. Dessa vez mais forte que as anteriores. O chute foi como um canhão. E a bola explode na trave. Ela então rebate e vai em direção aos alunos. E passa do lado da Eugene. Pô, se foi isso, foi de propósito, é uma loucura, pelo amor de Deus. Ninguém consegue fazer isso de propósito. Ninguém consegue saber a trajetória, onde vai bater, ele vai voltar, que é isso? As capangas começam a xingar, dizendo que quase atingiu o rosto dela. No entanto, ela se assusta com algo. Ela percebeu que Karma estava encarando. E em seguida ela sorri, fazendo um olhar assustador. Aquilo havia sido impossível ser de propósito, impossível. Que isso? E a capanga fica completamente amedrontada. Ela com medo vai avisar a Eugene. No entanto, a Eugene estava furiosa e começa a gritar: aquela maldita desertora, aquela vadia arrogante está me desafiando. Como ela ousa me desafiar? Como é que tu pode supor que alguém consegue fazer isso de propósito? Moça, eu já acho impossível a pessoa fazer isso. Como é que vai adivinhar que isso aí foi de propósito? Você está morta depois da aula de educação física. Após a aula, ela vai pra sala e diz: ei, sua espiã, você mirou a bola na gente, certo? Como é que chega nessa conclusão? Você deve ter ficado ansiosa para fazer isso, hein? Você achou que eu ficaria assustada com sua força? Você está tentando desesperadamente evitar uma surra, hein? E Eugene fica em frente a Karma e pergunta: você sabe quem é meu irmão? Você não é Pô, sempre tem essas coisas. Ah, não, sabe quem é meu irmão? Ó, meu irmão vai te bater, tá? nada aqui, sua Nunca vagabunda desertora. Vamos ver o que você tem, vadia. Me chute como fez na aula de educação física. Karma então responde que não pode fazer isso, surpreendendo a Eugene. Então com a cara psicótica ela diz: porque sua cabeça ainda não está no chão, como eu posso chutá-la com uma bola de futebol? Eugene então se assusta. E a Karma continua: você deve estar realmente assustada, trazendo É diferente de uma psicopata mesmo, uma pessoa que tenta fingir psicopata para amedrontar outras pessoas. É a diferença da pessoa que realmente é psicopata. monte de gente com você, falando sobre seu irmão que ninguém se importa, tentando tanto agir de forma legal. Na verdade, isso é muito fofo. Eugene então parte pra cima gritando: cala a boca, sua puta. Mas então ela sente algo. A Karma havia dado um direto, bem no rosto dela. Não precisava de antes levar um golpe para as pessoas verem: ó, tá, ela foi atacar, ela atacou, ela golpeou. Que vamos ser sinceros, essa pessoa, personagem aqui, não vai conseguir fazer nada contra a Prota, porque ela parece ser muito forte por causa dos experimentos dela lá.
instantaneamente. As capangas ficaram atônitas sem entender o que está acontecendo, e a presidente de classe olha sem acreditar, e em seguida fica muito irritada. A Eugene então cai de joelhos no chão, e os alunos começam a comentar que isso é loucura, e se perguntam o que eles irão fazer agora. Karma, sorrindo como uma psicopata, pensa: ah, eu não sei mais o que fazer. Bater nela é tão divertido, e os gritos dela são tão engraçados. E enquanto ela caminha em direção a Eugene, que estava se recuperando, ela diz: eu sinto muito, padrasto. O que eu posso fazer? É da minha natureza. Acabada no chão, a Eugene pede pra ela esperar, mas Karma estava imersa em seus pensamentos, e ela pensa: então de agora em diante eu farei as coisas do meu jeito. Ela então levanta o pé em frente a Eugene, e com um olhar de psicopata ela fala: agora a bola está finalmente no chão, hein? Não, que isso, mano? Aí vai prisão, pelo amor de Deus. Seguida, ela dá um pisão no rosto da Eugene e pergunta a ela: lembra do que você disse? Você disse para eu te chutar, certo? Ouvi dizer que é a etiqueta da Coreia do Sul fazer o que mandam. Então não hesitarei em fazê-lo. Como eu deveria te chutar? Eu deveria fazer uma curva gentilmente? Ou só dar um balaço na sua nuca? Eu já me decidi. Irei tentar um chute de trivela. Não sei, não vai sentir dor, né? Mas as costas vão dar uma complicada. A capanga, estilo da Atena, tenta dar uma cadeirada na cabeça da Karma. No entanto, a Karma abaixa, surpreendendo a garota e a fazendo cair. A Karma então olha pra ela e pergunta o que ela está fazendo, e se ela está dançando balé. No chão, a garota está completamente amedrontada. Nossa psicopata então a pega pelo cabelo e diz que ter lealdade é muito bom. Mas como é que a pessoa cai só levantando a cadeira e empurrando? É tão fácil assim cair? Por amor de Deus. Bom, bora tentar então. Tá, porra. É, dá pra cair fácil, dá. Aí realmente. Essa também é um pouquinho mais pesada, né? Ferro, tal. É de escritório, aquelas cadeiras lá, mas. Enfim. Então realmente dá umas equilibradas, mas enfim, bora continuar então. E que ela irá garantir que ela terá a sua vez. E conclui dizendo: parece que você quer morrer primeiro, então eu vou conceder o seu desejo. Ela então começa a gritar de dor e pergunta o que ela está fazendo, e isso dói. Todos estão atônitos com aquela cena. Tirou o cabelo? O grito era tão agoniante que deixou outra capanga amedrontada. Karma então fala: ufa, prontinho. É uma técnica de restrição sem cordas completa. A capanga então começa a gritar: meu cabelo. Caralho. Pô, eu tenho de elogiá-la e insultá-la. Como é que o cabelo é tão forte que não dá pra rasgar? Segundo, como é que a pessoa consegue fazer nó com o cabelo? O cabelo é muito fio, muito, sei lá, bizarro. Pelo desamarre isso, sua vagabunda louca. Mas a Karma aperta mais forte e em seguida começa a arrastá-la e diz: você tentou me bater com a cadeira antes, certo? Não é assim que você usa uma mesa e uma cadeira. Observe atentamente. Uma cadeira e uma mesa. Ela então coloca a mão atrás da cabeça dela e empurra com tudo, dizendo que deveria ser usada dessa forma. A garota, desesperada, pede pra ele esperar. No entanto, a Karma esmaga a cabeça dela na mesa. Após isso, ela segura novamente o cabelo dela e a puxa, de novo? E novamente enterra a cabeça dela na mesa. Acho Todos que alguém ficam vai horrorizados ter traumatismo craniano, né? Acho que alguma pessoa aqui vai com aquela cena, vendo que a garota suplicava para que ela parasse. No entanto, a Karma incessantemente continuou fazendo a mesma coisa. Após ver aquela cena, a presidente de classe se decide. Ela diz que irá chamar o professor. A garota suplicava para que alguém a salvasse, enquanto estava com o rosto coberto de ketchup. A Karma então dá um chute nela. Ah, ok. Menos pior do que eu tava pensando. Pensei que ia levantar o pé e pá na cabeça dela. No chão. A última subordinada estava completamente assustada. Ela não fez então nada. A Karma diz: até agora, com ela não fez nada, então não vejo motivo pra bater, mas também que tá na lista lá da pessoa, será? Não sei. Causando calafrios a garota. A Karma então diz: agora é a vez da nossa princesa. A garota amedrontada começa a perguntar o porquê, pois ela não havia feito nada. E a Karma pergunta: você amedrontada começa a perguntar o porquê, pois ela não havia feito nada. E a Karma pergunta: você não fez nada? Você acha que eu sou cega? Eu vi você fazendo caretas pelas minhas costas. Pô, mas aí tu vai bater na pessoa porque fez careta nela. Oh, meu Deus. Porra. Para de ser chata e vem aqui. Ó, você não vem? Então não venha, eu vou até você. A garota desesperada começa a dizer para ela se afastar. E enquanto caminhava para trás, ela tropeça. Ao vê-la cair no chão, a Karma diz: por que as meninas sul-coreanas são tão fracas na parte inferior do corpo? A garota de cabelo laranja também caiu antes. Um estilete não, daí tamanho, calma lá, moça. Por amor de Deus, um estilete vai mandar uma de erro assim. Você nem consegue fugir direito. A subordinada então grita: não chegue perto. Se você chegar... É melhor ser espancado do que ficar na prisão durante uns anos, né? Eu prefiro, acho que seria... Mas se bem que ela também me bate forte, né?
Não sei o que seria melhor. Eu só fugia. Se bem que uma pessoa que começa nível de atlético ia chegar perto de mim fácil. O que é que eu faço? O que tu farias nessa situação? Chegar mais perto, eu irei te cortar com isso. Completamente assustada, ela grita: eu não estou brincando, eu irei te cortar mesmo. Eu vou te cortar. Mas Karma, mantendo a compostura, diz: é sério? Então tente me cortar. A capanga fica muito hesitante, completamente paralisada de medo. Ao ver que ela não esboçou reação, a Karma diz, como esperado, e fala que era tudo conversa mole enquanto caminhava em direção a ela. Ao ver a Karma... Tu querias ir pra prisão? Não querias. Inclusive a protagonista já foi, né? Aí é complica dizer, não, a protagonista não sabe o que é prisão, mas ela sabe. Porra, aí complica o meu argumento. E parte pra cima dela. No entanto, a Karma facilmente desvia. De novo, e de novo, e de novo. Até que a garota vai com tudo na garganta da Karma, que tranquilamente desvia e pega o pulso da garota. Então a nossa psicopata entra em posição pra dar um golpe de judô. Em seguida arremessa a garota no chão, que fica completamente... pensei que ia ser numa cadeira. Aí ia ficar tetraplégica. Completamente esmirilhada no chão, a fazendo soltar o estilete. Os alunos ficam assustados com o barulho e se perguntam se ela está morta. No entanto, parece... caiu. Isso é um golpe normal, usado. Eu sei que não é almofadado do chão como quando usam, mas, não vai de F com isso. Ela pode partir o cóccix, alguma coisa assim, mas de F não. Que não havia acabado. O cabelo da capanga foi puxado. A Karma, levantando pelos cabelos, diz: as garotas sul-coreanas são tão dramáticas. Uma coisinha dessas vocês estão falando sobre morrer? Não se preocupe. Com um olhar assustador ela fala: eu sei como é, acredite, eu já matei antes. As pessoas não morrem tão facilmente, então pare de chorar e mingar. Então vamos continuar. O que estávamos fazendo? A subordinada implora para que ela espere. No entanto, não funcionou e a Karma dá um chute nas costas dela, deixando todos os alunos perplexos. A garota estava com a cara na porta do armário. Ela então pouco a pouco tenta sair de lá, quase sem consciência. Mas a Karma dá uma bica na nuca dela. A garota já não esboçava a reação. Agora talvez vá de F, né? Partiu o armário. Com a cara enfiada no armário. Os alunos então começam a entrar em desespero, falando pra chamar a ambulância. E chamando a Karma de louca. E perguntando se ela não é uma completa psicopata. Ao escutar... Eu quero ver como é que ela vai sair dessa. Eu queria muito saber disso. Tá tudo aquilo. A Karma grita: calem a boca. E se virando pra ele fala: ouçam, colegas, eu não fiz isso esperando ser elogiada. Mas não seria triste se vocês não me valorizassem? Olhem isso. Uma encrenqueira que perturbou o ambiente escolar. Eu, Karma, cuidei dela. Para vocês que tinham medo, não conseguem ver isso? Então vocês, garotas fracas, deveriam... Elas estão mais com medo de ti do que elas. Se elas não... Vamos ser sinceros. Fôssemos na posição de uma pessoa ali da turma que não era bullying nada, nem fazia bullying. Tu estavas tranquilo, não estavas fazendo nada, a pessoa não te atacava, não atacavas ninguém, tu estavas de boas e seguindo a tua vida. Mas agora tens uma pessoa que não sabe o que pode fazer. Ela mostrou-se meio doidinha, não sabe o que vai fazer contigo, não sabe que vai fazer muita coisa, não vai fazer nada, não sabe a posição dela. Então, só vou ficar com medo, justo. Deveriam, na verdade, ser gratas a mim, certo? Não é mesmo? Eugin no chão fica amedrontada. Por quanto tempo você vai se fingir de morta? Você viu um urso ou algo assim? Se você tem alguma consciência, se levante-se rápido. A pessoa que arruma uma briga e a pessoa que foi espancada são diferentes, hein? De alguma forma, seus subordinados foram espancados mais. Tradicionalmente, o líder do grupo assume a responsabilidade quando eles perdem. Vai piorar então Karma com se ela? aproxima dela com um olhar psicótico e fala que o líder do grupo deve ser executado, certo? Moça, tu vai de prisão de novo. O plano não era acabar com todas as pessoas que fizeram bullying, não era... E tem mais de outra pessoa, pelo menos, que nós sabemos. Entanto, Eugin não estava lá, e Karma se pergunta onde ela está. Ela então escuta alguém chamando pelo seu irmão mais velho. Era Eugin falando: eu preciso ligar para o meu irmão mais velho. Ela é louca. Irmãozão, esta vadia louca está tentando me matar, me salve. Eugin desesperadamente tenta sair da sala, mas ela não consegue e fica desesperada, dizendo que a aula já acabou e porque a porta dos fundos continua trancada. Ela em desespero começa a gritar para abrirem a porta. A Karma então... É verdade, agora que eu tô pensando, cadê a professora? Por que as alunas estão todas sozinhas no meio da sala? O que tá acontecendo? Começa a correr em direção a ela e dá uma voadora quebrando a porta e a fazendo cair do outro lado. As pessoas ficam surpresas com aquela cena. Karma então a pega pela gola da camisa e fala: olá, Eugin. Você me perguntou se eu sabia lutar, certo? O que você acha? Me responda depois que eu te der uma surra. Eugin começa a implorar para que ela espere e para que não bata nela. No entanto, a Karma dá um socão no rosto dela, deixando todos surpresos, enquanto esguicha ketchup por todos os lados. Karma
Carmen então começa a falar: que tal agora? Eu sei lutar, hein? Por que você não está me respondendo? Eu estou te fazendo uma pergunta, Eugene. Diga alguma coisa, sua idiota estúpida. Ela diz isso enquanto faz uma cara Cadê o assustadora. professor que a outra moça tinha lá chamar presidente? E em seguida começa a rir igual uma psicopata. Eu fiz aspas com a mão dizer presidente se ela realmente é presidente. Enquanto ao seu redor estava um cenário de destruição e um karma. De acordo com a classificação de psicopatas pelo Dr. Kern e o Dr. Shuni, ela se enquadra na categoria de psicopatas explosivos, parecido com assassinos que buscam prazer. Ela tem uma tendência a buscar estímulos vívidos, como sangue vermelhos e gritos agudos. Ela se entrega a tais estímulos vívidos, e entre seus estímulos preferidos, o objeto que mais excita em um karma, ela então olha pra algo que a deixa muito feliz. Ela olha pra um Jin completamente inconsciente abaixo dela, e esse objeto é o rosto humano inconsciente. Ela então faz um rosto animado e começa a se sentir muito feliz. E em Não dá pra ter empatia com uma personagem dessas, por amor de Deus. completo êxtase, ela fala: Eugene, você está linda agora. Deixando o professor e a presidente de classe atônitos. O secretário então abre a porta, chamando pelo vice. Não tem como ter a possibilidade de alguma personagem ter. Como é que eu empatia com uma personagem dessas? Já é loucura. Vice-presidente. E o vice-presidente fala que já que ele entrou sem bater, karma deve ter causado algum problema. Ele então fica surpreso. E com um olhar hesitante ele fala: uma semana. Pelo menos uma semana de karma se fazendo de vítima. Então ele pergunta: não era esse o primeiro passo do plano? E ele conclui dizendo que sinceramente não esperava que durasse nem 2 dias. Mas não durou nem ao menos um dia. E fala que ele recebeu uma ligação da escola antes do segundo período acabar. E pergunta como eles devem lidar com essa situação. E se eles estão fazendo isso, deve sair conforme o planejado. E não deveria começar a desmoronar logo agora. E finaliza dizendo: sinceramente, você sabia que isso aconteceria, não sabia? O que diabos você está pensando? O vice-presidente fica calado por alguns instantes e fala: acho que eu também estava ficando impaciente. Ver aquelas crianças sofrendo de dor, eu queria ver o mais rápido possível. Eu não aguentava mais esperar. O secretário fica perplexo ao Então teve um plano secreto com ela. Acho que foi isso. escutar a resposta. O presidente então se levanta e fala: o que está feito, chefe Baek. Vamos focar no presente agora. E em seguida ele pergunta: qual a situação agora? Voltando para a escola, o professor estava puxando a Carla, enquanto a enfermeira estava olhando a Eugene. Ela estava com um olhar completamente Tá, coisa bobinha, não fiz nada. Pô, como é que tá triste comigo? Olha a minha carinha feliz, pô, fica feliz. satisfeito. Então ela nota a representante de classe, que estava com semblante furioso. Carmen então começa a sorrir como uma psicopata para ela. E as duas começam a se encarar. A cena corta pra mãe de Eugene chegando furiosa, perguntando onde está a professora. O cara explica que a professora Myung está ausente em um seminário hoje. Ela então chama de inútil e fala pra esquecer esse negócio de professora. E olhando pra Carmen, ela pergunta se é ela. Foi aquela que bateu na nossa Eugene. E em seguida ela diz: ai meu Deus, olha os olhos de cobra dela, o que ela está olhando? E apontando pra Carmen ela fala: você, o que você vai fazer com o rosto da nossa Eugene? Se a nossa Eugene não poder se casar, você vai assumir a responsabilidade? O que eu tenho a ver com isso, moça? E ela não me bateu primeiro? O que é que tem a ver com isso? Oh, se eu não me casar, o que é que tu vai me pagar? Não vai pagar, então quero saber dessa porra. Carmen então debocha dela falando: mãe de Eugene, com todo o respeito. Para o problema de casamento de Eugene, sua personalidade é mais uma falha. A mãe de Eugene então faz um olhar furioso e fala: isso é loucura. Mesmo que você implore por perdão, não será o suficiente. O professor então pede para que ela, por favor, se acalme. E ela responde: o quê? Se acalmar? Se acalmar? O que você estava fazendo enquanto minha filha estava chegando nesse ponto? Ela então fala: você parece não saber o quão assustador é o mundo e está agindo de forma estranha. Você sabe ao menos quem é o meu marido? Ele é o presidente da New Geon Corporation. O que isso tem a ver, moça? Ui. E ele é como se fosse o irmão do diretor dessa escola. E você se atreve a saber com quem se mexeu? Eu vou te mostrar claramente. E em Mas assim que tu pode fazer é expulsar ela. Uau, que coisa mais difícil. Vai expulsar ela da escola. Ai, meu Deus, que coisa absurda. Em seguida, ela pede pro vice-diretor ligar pros pais da Karma. Desesperado, ele vai rapidamente. No entanto, os sons de choro começam a ser escutados, surpreendendo a mãe de Eugene. A Karma estava chorando. A Megera então pergunta: por que você está chorando? E ela cai em prantos, dizendo que todos são malvados e que ela é a verdadeira vítima. E diz que estava se defendendo. A mãe de Eugene então fala que isso é um absurdo. Karma então abre seu uniforme e fala: olhem pra isso. Veja, isso foi o que Eugene fez comigo. Todos os professores ficam perplexos ao ver as marcas de queimadura de cigarro em seu corpo. Uma das professoras comenta: ai meu Deus, no corpo de uma garota. E o outro professor fala: há muitas marcas de queimadura, meu Deus. Eugene desesperada fala: já aconteceu comigo, mas foi sem querer. Não foi uma pessoa da minha família que bateu sem querer, mas
Também foi antes da viagem antes da Angola. Por que eu tô falando isso? Não sei. Foda-se. Pera, eu não fiz isso. Eu disse que não fui eu. Carmen então pensa, certo, você está confusa, né, Eugene? Você não entendeu nada, certo? Ainda bem que fiz isso no caminho da escola. Foi um pouco trabalhoso roubar os Também teve uma vez que quase queimaram meu cabelo, né? Que fizeram um isqueiro que tava sem gás. Aqui como eu tenho geralmente o rato de cabelo. Ligaram assim, só pensava que tava sem gás, tinha gás e meu cabelo quase foi de F nesse dia. fininhos do chefe. Você viu isso, padrasto? É assim que se cria uma justificativa. Pra que esperar uma semana? Já que eu tenho um corpo que não sente dor. Meu Tudo que eu Deus. precisava fazer é criar falsas Psicopata provas. demais. Eugene fica completamente sem reação. A mãe dela então a repreende. Song Eugene, você disse que parou de F1. Você mentiu pra sua mãe? Ela então tenta se explicar, falando que isso não é importante agora. E diz que Carmen está fingindo. A Carmen então a interrompe. dizendo Fingindo, é muito complicado dizer que tá fingindo com essa roupa, né? que ela está mentindo. E diz que a Eugene fez as amigas dela a segurarem, para que ela pudesse a queimar. Eugene irritada fala, você está mentindo, sua vagabunda. E a questiona perguntando que marcas que ela é F1. Carmen então responde dizendo que não sabe as marcas sul-coreanas, deixando Eugene furiosa, completamente sem resposta. A mãe dela então as interrompe, dizendo que não é normal bater na cara de uma garota desse jeito, e que a Siri e a Son Neum da mesma sala estão agora no pronto-socorro recebendo pontos nas feridas. Ela então diz que não Tem como fazer pontos num ponto da escola? Dá pra fazer pontos na escola? Sério? pode deixar isso passar, e que irá realizar um comitê disciplinar amplamente Não tem nem pra hospital pra isso, não? detalhado. Ela então chama o vice-diretor e pergunta quando ele irá ligar para os pais dela. O velho então responde que acabou de ligar e que ela pode falar com eles agora. Ela irritada fala, me dê isso. E em seguida fala, alô? O padrasto da Karma responde, prazer em conhecê-la, você é a mãe de Eugene? E ela diz, sim, eu sou a mãe de Eugene. Você sabe em que estado está a minha filha? Vem aqui imediatamente. Vem aqui, ajoelhe-se e implore por perdão. Ele então responde, vai. desculpe, mas isso vai ser difícil. A deixando surpresa. E ele continua dizendo, eu sou uma pessoa muito ocupada, então seria difícil visitar a escola hoje. Em relação à compensação, podemos discutir isso separadamente. Nós informaremos você sobre a data, hora e local. Então irei desligar agora. Ela fica completamente sem reação e começa a Compensação? falar, ei, alô, alô? E em seguida, se virando pra eles, fala, sério, estou sem palavras. Estou confusa, isso é... tal pai, tal filha. Ei, Yon Karma, prepare-se. Eu não sei quem é seu pai, mas eu irei garantir que você não consiga manter a cabeça erguida pelo resto da sua vida. Karma escuta tudo aquilo com um sorriso em seu rosto. Eu vou garantir que você não consiga manter sua cabeça erguida pelo resto da sua vida. Karma então dá um sorriso enquanto escuta Oxi, não acabamos de ver isso porque tá repetindo. tudo aquilo. E a mãe de Eugene sai da sala deixando todos perplexos. Após isso, o professor fica aliviado e Karma botou seu uniforme novamente. E em seguida ela pensa, como esperado, parece que o padrasto está bravo. Ele nem mesmo me deu instruções pelo celular. Mas padrasto, seu método é muito tortuoso. E por fim ela conclui, Tortuoso ou demorado? Tortuoso é tortura, né? eu vou encontrar uma maneira melhor para atormentar a Song Eugene o tanto quanto eu quiser. A cena então corta para a sala de aula e lá estava a representante de classe e ela estava pensando em algo. E um karma. Não importa o quanto eu pense sobre isso, algo está estranho. No começo, quando ela tentou parar a Song Eugene, eu pensei que ela era apenas uma garota do interior, justa e ingênua. Mas agora que as coisas começaram a ficar assim, parece que ela queria brigar com a Eugene desde o começo e apenas Então, usou a né? G1 como desculpa. Ela estava estranhamente Pô, obcecada mas agora tem inteligente, ela tá conseguindo perceber o que tá acontecendo. Mas eu já acho que não vai safar dessa, moça. com a justificativa, diferente do seu habitual. Ela disse que lidou com os valentões da sala e que todos deveriam ser gratos. Então a vice-presidente conclui que isso não é natural e que é como se uma força desconhecida estivesse implantando artificialmente a justificativa nela. Em seguida, a representante de classe fica nervosa e começa a refletir. E um karma, uma desertora de status incerto e com altas habilidades de combate. Quando se trata de instigar crimes violentos, ela é a pessoa perfeita. E um karma espancando a Song Eugene hoje, será que isso foi apenas coincidência? Eugene então a interrompe abrindo a porta da sala. E a representante pergunta, o que? Você não saiu mais cedo? Song Eugene. Eugene então fica furiosa e fala, por que você demorou tanto para trazer o professor? Você Verdade, poderia ter isso. trazido um caminhão cheio de professores no tempo que você levou. E ela responde, bem, infelizmente não tenho carteira de motorista de classe 1 para dirigir um caminhão, Eugene. Não é importante que eu tenha chamado eles independente do motivo? Eugene então fica mais irritada ainda e pergunta, quer que eu adivinhe o motivo? Sobre o porquê de você ter chegado atrasada de propósito? Você estava com medo que o seu verdadeiro eu fosse exposto. Você O que ela tem que fazer? Ela tava sentada, viu uma confusão, a pessoa tava sendo espancada, foi chamar o professor.
O que ela tem a ver de morar ou não morar? Não, eu quero tentar entender esse raciocínio, que não faz sentido nenhum. Como assim? Você estava com medo de que um karma visse você trazendo o professor e viesse até você. O que uma coisa tem a ver com a outra? Com essa sua personalidade, você não ficaria ali parado e aceitaria. Então seu ato de certinha seria quebrado na frente da escola inteira. Você estava se escondendo enquanto eu estava sendo espancada porque você estava com medo, não é mesmo? Ela então fecha o livro e dá um suspiro. E em seguida chama pela Eugene, a surpreendendo. E arremessa o livro no rosto dela. E após isso dá uma voadora na Eugene, a arremessando pra longe. E a fazendo a cair de costas nas mesas. Eugene então coloca a mão no chão e começa a tossir completamente sem ar, após ter tomado um chute no estômago. A representante então tira seu óculos e fala: diga mais uma vez que eu cheguei atrasada de propósito. E pergunta: como alguém como você ousa dizer isso? E Eugene, completamente assustada, responde: você está louca? Minha mãe acabou de sair da sala do professor. E a representante fala: ah, sério? Traga ela de volta então. Vamos ver o que acontece. Eugene fica calada por alguns instantes assim? E em seguida vira o rosto. E a representante diz: nossa fofa Eugene, já que você andava bancando a rainha ultimamente, talvez você tenha esquecido que você é apenas uma canalha, sem sua família e conexões. Você não passa de nada além de lixo. Você era só uma cachorrinha que nós cuidamos. Pare de agir como tal. Nossa, então tem mais pessoas, ok. Se eu fosse você, eu não estaria fazendo uma cena aqui. Eu estaria puxando o saco do seu irmão, o chefe da escola. Eugene então responde: eu ia fazer isso de qualquer forma. E enquanto sai, ela fala: o quê? Um cachorrinho? Você está falando merda, droga. Eu fui uma idiota em pensar que você seria como uma amiga. Em seguida, a representante se senta e começa a pensar em algo. Lee Myung-jun. Ele era submisso demais para alguém cuja filha foi de arrasta. Se Lee Myung-jun realmente está por trás da Yoon Karma, não, né? Tudo ficará claro dependendo do que o irmão de Eugene fizer hoje. Por enquanto, vamos só observar. A cena corta pra alguém rindo. Apontando pra alguém, ele diz: você está feia pra caramba. Haha, olha só. Quando é que ela não foi feia? Essa é uma pergunta que eu queria entender. Na tua opinião, nossa, como penso? Ai, meu Deus, jogou com uma coisa na cara, agora tá feia. Porra, nossa, tava feia antes. Só seu rosto todo inchado. Isso é um rosto, uma arte abstrata. Ela então o interrompe e pergunta por que ele está rindo da sua irmã que foi espancada. Ele, sem se importar, fala pra ela parar de gritar e que isso está machucando seus ouvidos. Eugene então tenta argumentar, dizendo que bater nela é como desafiar a autoridade dele. Ele então diz: você não está errada, mas, como eu posso dizer, me falta motivação. Ela então grita: que tipo de motivação? Ele então sorri e pergunta: essa maldita é bonita? Enquanto faz um olhar asqueroso. Criança, pô, tu parece quase um adulto. Eugene fica sem reação por uns instantes e mostra a foto da Karma pra ele. Meu Deus, só tem cara detestável nesta obra, que isso? E em seguida ela pergunta: que tal agora? Motivado? Ele então começa a gargalhar e diz que sua boca está salivando. Song Ji-un, criminoso nível C. Principais acusações: que? Filmagem ilegal e comportamento inadequado em grupo. Eugene então pensa: Yoon Karma, você está ferrada agora. Muitas garotas sofreram na mão dele e não conseguiram denunciar. Como ousa mexer comigo? Espere só, Yoon Karma. A cena então corta para um grupo de valentões e Ji-un estava lá, e em frente a Karma ele fala: você é ainda melhor pessoalmente, e até sua expressão é fria e bonita. E com um olhar asqueroso ele fala: é 5 contra 1 num lugar onde não tem professor. Quero entender o que ela vai fazer. Karma, a beleza do norte. Para comemorar a sua vinda para a Coreia do Sul, nós faremos você se sentir muito bem, certo? Eugene então fala: ei, espiã, entendeu a ideia agora? Com quem você ousou mexer? Você entende agora, sua maldita? Você mexeu com a pessoa errada, sua espiã desprezível. Ji-un então diz: olha só pra isso. Você agora ainda está entender isso. O que ela tem a ver de espiã? Ela não mostrou nada, ela só bateu nela porque ela tinha batido antes. Faz sentido. Dando esse olhar mortal, hein? Isso é melhor ainda. É mais emocionante que aquelas que começam a chorar imediatamente. Havia uma garota chamada Lihiena. Ela era igual você. Ah, eu sinto tanta falta daquela miserável. Deus. Eu a tratei tão bem e ela foi de arrasta. Carmen então encara com um olhar completamente frio e sem emoção. E ele continua: ah, não liga pra esses caras atrás de você. Eles estão lá apenas para garantir que você... Não, tá maluco. Tá dizendo que estes caras aqui, tá dizendo que estes caras aqui são, como é que eu ia explicar isso? São pessoas do fundamental, estão lá ainda a estudar, não estão na faculdade, não são bodybuilders já que estão a participar em torneios, não, imagina. Porque eles são quadrado, pô. Não fuja, eles são
bem grande, né? Pô, esse cara aqui dá pra confiar, realmente tá, estudar na mesma classe talvez faça sentido. Mas, pô, e os outros não. Eu me certifiquei de escolher os mais fortes. Mas já que você vai ser pega de qualquer maneira, não vamos desperdiçar a força um do outro, certo? Já que tudo foi dito, vamos começar de verdade o meu empreendimento artístico. Ei, rapazes, tirem os trajes dela. E os caras partem em direção a ela. E Carmen então se pergunta: É que nem levou ela pra outro sítio não, tá falando no meio da rua. uma mulher pode dominar vários homens com as próprias mãos? As diferenças físicas entre homens e mulheres são maiores do que você pensa. Nos anos 90 houve uma luta entre uma lutadora que foi 4 vezes campeão mundial invicta e é aclamada como mais forte, e o lutador foi campeão de uma liga sem nome, da mesma categoria de peso. E o resultado foi uma vitória esmagadora do lutador. Ele venceu por nocaute em apenas 2 rounds. Isso é verdade? Apesar de ter muito menos conquistas do que ela, ele venceu apenas por ser homem. Ele dominou completamente a lutadora invencível feminina. As mulheres geralmente têm cerca de 70% da força muscular de um homem, com o mesmo peso corporal. No entanto, quando a diferença do tamanho do corpo é considerada, a força muscular geral de uma mulher... Ih, acabou, né? Não é possível. Como é que o tempo tá tão ruim? Bom, agora já sabem por que não tem tentado ter tanto vídeo todos os dias, né? Por que será? Por que será? Porque eu não tenho tentado conseguir postar vídeo. Enfim, bora seguir. Mesmo peso corporal. No entanto, quando a diferença do tamanho do corpo é considerada, a força muscular geral de uma mulher é então menor a 60% a de um homem. Então não importa o quão habilidosa seja a lutadora mulher, superar vários homens é quase impossível. O chefe Bayek então fala, mas se for... E agora é que eu quero saber como é que vamos sair dessa, né? Pra Karma, é possível. O vice-presidente então pergunta... É uma criança. Como isso é possível? E depois tá a comparar com uma pessoa que fazia boxe e depois era... Como? O chefe Bayek então faz um olhar determinado e pensa a primeira habilidade física da Yun Karma. Ela então dá um socão no cara, o arremessando pra longe, o deixando completamente... like aí, pô, ajuda mais. Inconsciente no chão. Todos olham pra ela sem entender nada. E a sua primeira habilidade é sua força histérica. O fisiologista Walt Casey identificou pela primeira vez essa condição fisiológica. É causada por uma onda repentina de adrenalina, resultando em uma força sobre-humana. Faz sentido, isso realmente existe no mundo real. Existe muita situação de, por exemplo, um filho foi para debaixo do carro, a pessoa consegue ganhar força e conseguiu levantar o carro por um momento. Não levantar o carro por completo, mas levantar uma parte do carro. Deixar o carro inclinado, mais ou menos assim, para conseguir tirar o filho. Isso geralmente acontece, é verdade, quando estás realmente precisando da força, a força vem. Mas isso é muito raro e é difícil de acontecer, então vamos ver. Devido a experimentos biológicos por autoridades norte-coreanas, o hipotálamo da Karma foi alterado, permitindo que ela aumentasse livremente seus níveis de adrenalina. E um soco da Karma nesse estado é equivalente a um lutador peso pesado masculino. Cara, isso exagera demais. Ficam sem entender nada, pois o Minshu simplesmente saiu voando e se perguntam se isso é real. Os capangas então se perguntam se deveriam meter o pé de lá. Jiu então grita: ei, seus covardes de merda, estamos em maior número, se acercarmos ela não vai conseguir revidar. Peguem ela agora. Karma então olha pro lado e percebe que a parede é inclinada e em seguida começa a correr em direção a ela. Não vai andar em cima da parede, não vai fazer Peter Parker, que porra é essa? Calma. Ela então começa a andar pela parede. Nada, não vai absoluto nada. Prendendo os capangas. Então ela para e começa a pegar impulsão. Em seguida ela dá um pulo e o cara olha pra aquilo completamente sem reação. Ela então dá uma joelhada na cabeça dele, instantaneamente o nocauteando. Ela rapidamente o pega pelo cabelo. Você tá nocauteado, pra quê? Em seguida bate a cabeça dele na grade, deixando todos completamente em choque. Um dos caras então entra em completo desespero e parte pra cima dela, falando: pare com isso, sua maldita. Se tu estás em desespero, tu vais atacar a moça ou vais fugir? Eu queria saber, tentar entender isso. E a segunda habilidade da Karma é a sua visão dinâmica, que faz com que seus oponentes comecem a se mover lentamente. E correspondente a isso é o seu tempo de reação sobre-humano. O chefe Bayek então diz que a Karma tomou estimulantes repetidamente. Isso estimulou seus gânglios da base, responsáveis pelo controle motor e percepção do tempo. Agora fala em português, por amor de Deus, para conseguir entender alguma coisa? Fazendo com que ele se desenvolvesse. Eu sei que não sou a melhor pessoa para pedir alguma coisa, exigir algo disso. Mas, pô, eu não consegui entender nada do que tu falaste. E tu falaste palavras, mas eu não consegui entender o que elas querem dizer. Normalmente. Portanto, o soco de uma pessoa comum nunca poderá atingir a Karma. Ela então começa a desviar repetidamente do soco dos capangas. E ao desviar do careca, ela desfere 2 socos cruzados, derrubando os 2 caras à frente dela. De trás deles, então, sai o cabeça de cuia. Ela então dá um chute cruzado
cruzado, Coitado. fazendo com que ele se ajoelhe no chão completamente nocauteado. O tempo de reação da Karma é 27 milissegundos, equivalente ao tempo de reação de um gato, e 10 vezes mais rápido que o humano comum. Um cara então a pega por trás e a imobiliza, e começa a chamar pelos Se bem que o velocidade de reação dá pra treinar, mas nesse nível eu acho que não. outros, dizendo que agora eles podem vencer. O cabeça de cuia se levanta furioso e parte pra cima dela, dizendo que ela está morta. No entanto, Confia. mesmo assim ela desvia e dá um chutão no estômago dele, deixando o capanga completamente inconsciente. O cara que estava imobilizando tenta dar um mata-leão. Ela então aperta as joias do cara. Aí não! Essa aí doeu até em mim. Aí Ele não! imediatamente grita de dor. E em seguida ele começa a suplicar, dizendo: por favor, meus ovos, eu estava errado. Por favor, me solte, deixe-me ir. Alguém me ajuda. Ela então os aperta novamente. Ela tá sorrindo! Isso aí é crueldade, hein? E Isso! começa a sorrir como uma psicopata. O cabeça de cuia vê aquilo completo. Eu tô ficando com... Não é raiva, mas eu fico com... Não sei explicar esse sentimento, não é desespero, porque quando é um vídeo eu consigo tocar, só que não é real. Mas, pô, eu fico com agonia, acho que é essa a palavra. Completamente em choque. E após entrar em completo desespero, ele sai correndo, dizendo que ninguém Agora havia dito sim. que ela era louca. E grita dizendo que ele está indo embora. Carmen então dá um sorriso e começa a correr. Ela dá uma voadora na cabeça dele, É rápida derrubando também. na frente de Eugene, seu irmão. Ele se levanta quase sem forças pedindo ajuda. No entanto, a Karma dá um pisão na cabeça Meu dele, Deus. deixando os malditos que restaram completamente em choque. Jun fica completamente amedrontado olhando pra aquela cena da Karma pisando no cabeça de cuia. Pô, vou ser sincero o que eu fazia nessa situação. Eu tava com a moto na mão, eu não larguei. Eu já tava indo atrás, eu queria deixar de irmã, queria deixar de amigas da irmã pra trás, não queria saber mais de nada. Eu vou lá porrada, vou nunca. Ela então levanta sua cabeça e diz: agora só resta o seu irmão, o líder do grupo. Por que você está congelado desse jeito? Você não disse que ia me fazer sentir bem? Odeio homens que só falam. Eu só estava me aquecendo e agora você está me Só esfriando? aquecendo, tranquilo. Então pare Eu vou andar na parede pra me aquecer. Faz sentido, pô. de ficar aí parado como um idiota Justo. e vir até mim rápido. Eugene começa a ficar amedrontada e em seguida empurra o seu irmão pedindo pra ele fazer alguma coisa e fala que ele é o lutador número 1 dessa escola. Jun se pergunta Uau, que coisa maravilhosa. Tem um rank numa escola. Se fosse no outro manhua de luta de escola que eu tenho aqui no canal e descobri recentemente que não está completo. Eu não sei porque que não postei outra parte, tem aqui no canal, um dia eu vou postar, ok? Vou ensinar, vou colocar lá no canal que é repost, mas não vai ser repost porque eu nunca postei aquela segunda parte. Tava gravada desde antes de eu perder o PC. Enfim, bora seguir. que essa maldita está falando. Isso é mesmo uma questão de ser o melhor lutador da escola? Você quer que eu enfrente isso? Ele então começa a Não encarar és o melhor lutador da escola? Ela não tá na tua escola? Então, teoricamente, é superior a ela, né? Pela teoria, sim. a Karma e fica completamente amedrontado. Ele então conclui: vamos sair correndo, não tem outra opção a não ser fugir. Karma então de deboche pergunta: você vai fugir? Corra se quiser. Diferente de vocês, eu gosto de brincar de pega-pega. Mas se você acha que um fracote como você, que não sabe lutar, vai correr bem, isso não é ser otimista demais? Eu escapei da Coreia do Norte sozinha. Se Eugene e seu irmão correrem para a Coreia do Norte ou para o inferno, eu vou perseguir vocês dois até o fim e bater em vocês Meu dois. Deus. Jun então se sente a um beco sem saída e parte pra cima dela, dizendo pra ela não ficar Tu estás com a moto na mão, irmão. Tu largas a moto e vais dar soco numa pessoa que espancou 4 pessoas. Tu é maluco? Tu é psicopata? convencido demais só porque derrotou alguns fracotes. Ele então acerta um socão na Karma, a Por quê? deixando surpresa. Ele ofegante diz: Ela conseguiu? você não é nada. Ela olha pro hematoma em seu braço e diz: boxe, né? Teus socos são ferozes. Tudo bem, eu vou enfrentar você com boxe também. Ele fica irritado e fala: você está falando merda, sua maldita. Ele então tenta dar um jab, mas a Karma desvia. Então ele dá um direto nela, que desvia novamente. Então ele percebe uma abertura e tenta dar um cruzado. No entanto, a Karma se abaixa. E ela vai dar um pensa: cruzado. um golpe no fígado. Se ela acertar, eu estou ferrado. Eu tenho que bloquear. No entanto, ela acerta, o fazendo sentir muita dor. E após isso, ele recua. Karma então fala: você bloqueou. Não é de se espantar que você seja o chefe da escola. Jun então pensa: droga, que soco poderoso. Eu bloqueei bem, mas é bem difícil respirar. Mas se for só isso... Ele então começa a rir, deixando a Karma sem entender nada. Ela então pergunta: o que é tão engraçado? E ele diz: isso? Eu tava pensando que isso vai ser mais fácil do que eu pensava. Karma olha pra ele com um olhar totalmente desinteressado. E ele diz: no começo do semestre, para me tornar o chefe da escola, eu lutei com o chefe da escola técnica aqui perto. Aquele cara tinha 1,85 m, pesava 115 quilos. Era uma aberração musculosa. Entendi. E o soco dele era mais forte que o seu. Mas mesmo assim eu venci. Não sei o que você está fazendo na sua categoria. Como? O cara é melhor em tudo, mas eu venci. Que
lógica é essa? Ambos não sabem lutar apropriadamente, não são profissionais. O cara até parecia ser, então... Ok, ela tem experiência, então foi por isso que ela ganhou, será? Enfim, não sei. Categoria de peso, mas seu poder de soco, eu admito, é impressionante. Mas a resistência desse corpo é mais forte do que os caras musculosos que eu derrotei? Eu acho que não. Em seguida ele parte pra cima da Karma e desfere 2 socos que passam raspando. A Karma então desvia do primeiro soco, desvia do segundo, bloqueia o terceiro. Ele então percebe que a velocidade de esquiva da Karma ficou mais lenta. E com um olhar maquiavélico ele pensou, ela está ficando cansada. E que não Será é nenhuma mesmo ou surpresa, você tá brincando com o pois ela cara? deve estar esgotada depois de usar todas as suas forças contra aqueles... Faz sentido até agora, porque a adrenalina que eu falei há pouco desses casos que é muito espontânea e acaba rápido, porque o teu corpo não consegue ficar em adrenalina durante muito tempo. caras. A maneira mais fácil de lidar com um boxeador cansado é uma barragem implacável na luta. Só preciso continuar pressionando sem dar tempo pra ela. E eventualmente ela vai dar um passo em falso. Karma então tropeça no patinete, fazendo a sua guarda baixar. Jiun então se decidiu, é agora. Ele então reuniu todas as suas forças. Ele quer acabar tudo em um golpe só. Então ele desfere um cruzado. No entanto, não acerta em ninguém. Ele se pergunta pra onde ela foi, pois ela simplesmente que é isso? sumiu completamente. Da mesma personagem que andava na parede, agora consegue teletransportar. Foda, ela tá evoluindo. Em choque, ele pergunta que merda é essa e o que aconteceu. A terceira habilidade física de um Karma. Jiun então se pergunta o que diabos aconteceu e quando ela chegou antes que ele pudesse terminar de falar, Karma acerta um soco nele. E a terceira Mas ela não tava ficando mais lenta? Eu não entendi essa não. habilidade física da Karma é a força extraordinária dela nas pernas. Então o chefe Bayek explica, através da força histérica, a Karma pode exibir a força de um boxeador peso pesado. Karma, que pesa 40 quilos, tem um recorde pessoal no agachamento de 250 quilos. Ah, não, ai. Porra. Não, mas aí pra idade dela é maluquice. 15 anos não conseguir fazer isso é loucura. Pra qualquer pessoa no mundo é loucura. 250 quilos com 15 anos é loucura demais. Consegues 350, já estás num lugar muito bom, irmão. No mundo, 250, já consegues derrotar ser melhor do que a maioria das pessoas do teu ginásio. Se a potência das pernas de uma garota que pesa menos de 50 kg explodir com a potência de um agachamento de 250 kg, o que vai acontecer? Se o oponente pensa... Pô, falei ginásio, meu Deus, tô burro. Enfim, português de Portugal, foi mal. Será que ela teletransportou? Jiun estava no chão completamente Eu tava querendo falar academia, pra quem não entendeu. nocauteado, sem entender o que aconteceu. As capangas começam a falar pra ele se levantar, pois se ele for derrotado, elas estão ferradas. Eugene então diz, ei seu bastardo, você não é o chefe da escola? Como o chefe da escola pode perder... Amigona, eu já tava fugindo, não queria saber. Dava golpe nas duas pra ficarem caídas, já tava correndo, pegava o trotinete, tava aí, já tava indo andando. Se os 4 pessoas já tinham caído, já tinha ido embora, mas num nível que não tá nem ideia. As pessoas são burras, as pessoas se acham muito. para uma única garota. Porque, vamos ser sinceros, se eu for repreendida pelo meu irmão, vai ser muito menos do que com a prota. Era muito melhor ser repreendida pelo meu irmão depois do que com a prota. Tem ideia? Não, concordam, né? Ela então começa a puxar o seu irmão, falando pra ele parar de enrolar e levantar. Jiun, irritado, empurra ela e fala, ei sua maldita, tente lutar com ela então. A Karma então os interrompe perguntando, você levou aquele golpe e se levantou? Você é mais forte do que parece. Faz um tempo que eu não tenho um bom brinquedo para brincar. Meu coração está acelerado. Ande logo e se levante, venha brincar um pouco mais comigo, irmão Deujin. Jiun então pensa que por mais que isso machuque o seu orgulho, ele admite que não consegue vencê-la em uma briga de socos. Então ele se pergunta, mas e no chão? Ele não tem certeza e conclui que não tem como esse poder de soco insano vir da categoria de peso dela. Com 1,83 de altura e 92 quilos, ele tem uma vantagem esmagadora quando se trata de peso. E conclui que ele precisa criar uma situação onde ele possa dominá-la com seu peso. Então... Pô, mas 92 com 180 já dá consideravelmente uma quantidade de músculo boa. Ele pensa, eu não sei exatamente o estilo de luta dela, mas pelo jeito que ela tem lutado, ela é um striking, basicamente um lutador que luta em pé. Se ela... Jack Hammer, um dos melhores striking que já teve, depois inventou o Goldoukai e ficou no outro nível, mas pô, antes era striking. Está se preparando para um ataque, seu centro de gravidade está muito alto. Então a resposta é o chão. Mesmo que eu não seja habilidoso lutando no chão, aprendi técnicas básicas com meus colegas de treino. Vou fingir que eu estou entrando com um movimento de boxe, e então eu vou levar ela pro chão. Karma então diz,
Ó, você está correndo às cegas de novo. Você não aprendeu nada. Esse tipo de luta selvagem não vai funcionar comigo. Mas então você ele pega? a surpreende avançando em direção às suas pernas e a derrubando no chão. Então a cena corta para o Como é que ela vai sair dessa? padrasto falando. Você entende mais ou menos as habilidades da Karma, Sr. Baek. Se a luta for para o chão, Karma não estará em perigo devido à natureza da luta no chão, onde os corpos ficam emaranhados. Há menos espaço para a visão dinâmica entrar em jogo. Em comparação com Striking, se um peso pesado como Song Ji-Yoon a derrubar no chão, a força dela será anulada e ela será superada em peso. Em tal situação, até a Karma terá dificuldade, certo? Ji-Yoon então fala: te peguei, seu pedaço de merda. Você está morta agora, sua maldita. A cena então corta pro Baek chamando o vice-presidente. Ele então pergunta: você sabe o que eu percebi enquanto eu treinava a Karma em artes marciais? O talento de Karmas em artes marciais é na verdade mediano. No entanto, havia uma arte marcial, apenas uma arte marcial, para os quais ela demonstrou um talento inato. Karma então levanta o seu quadril, desequilibrando Jin-Woo. Então ela rola pro lado e agarra a perna dele. Jin-Woo então pergunta: que merda você está... Antes que ele pudesse Deve ser muito arte marcial. Se eu falei bobagem, aí é contigo, não sei. terminar de falar, ela rotaciona seu corpo. E dessa vez quem estava embaixo era o Jin-Woo. Ele então fica confuso e pergunta por que diabos eu estou abaixo dela. Karma então passa a perna por cima dele. E a arte marcial mais eficaz para superar disparidades de gênero e de peso é o Jiu-Jitsu. A Karma Jiu-Jitsu, não é judô, jiu-jitsu. Eu sabia que era uma coisa de Ju. Okay. deu uma chave de braço nele. A cena volta pro Baek. Ele diz que havia mencionado que a velocidade de reação da Karma rivaliza com um gato. E que em primeiro lugar deveria ser impossível para uma pessoa comum derrubar a Karma. Mas se alguém conseguir derrubar a Karma, é porque ela vai deixar que eles a derrubem. Então como é que o cara deixou cair ela? Só por diversão. Karma então diz: eu estava entediada de golpear de qualquer maneira. Irmão Deojin, você também estava cansado de lutar boxe? Você entende que quando se desafia alguém para um jogo no chão, isso significa que você está pronto para ter uma ou duas coisas quebradas, certo? Pois. Ele desesperado começa a gritar: eu desisto, eu desisto. Ela o ignora e pergunta: e então, irmão Deojin, eu devo quebrar isso? Ele começa a falar: espera isso. No entanto, ela ignora e sua chave de braço foi executada. Jin começa a gritar de dor. Então ele começa a gritar: meu braço! Essa louca realmente quebrou meu braço. Ai, nem consigo nem imaginar a dor que deve ser isso. Se quando eu bato aqui numa quina, já fico com o braço todo estranho, imagina partir. Braço, chamem a polícia imediatamente. Bizarro, aí não. Essa maldita, meu braço. Ele então diz: ei, suas vadias, vocês vão realmente me deixar assim? Pelo menos chamem a polícia, suas desgraçadas. Elas estão só andando, não estão nem correndo. No entanto, elas ignoram e fogem. Karma diz: Eugênia, aquela vagabunda, ela não tem lealdade alguma, hein? Mas chamar sua irmã de vadia não faz você melhor do que ela, certo? Verdade. Karma se levanta e diz: pare de choramingar por causa de um único braço. E em seguida ela diz: Vai fazer o acabei segundo? de ter uma ideia divertida. Então ouça, a minha ideia é quebrar o resto dos seus membros também. Que e isso? transformar você em um brinquedo humano. Ele começa a implorar, Porra, dizendo: essa? Calma espera lá, aí, moça." pense nisso com cuidado, meu braço ainda pode se recuperar. Mas todos os meus 4 membros? Você consegue lidar com isso? Você vai assumir a responsabilidade pela minha vida? Karma então diz: responsabilidade? Não sou boa com esse tipo de coisas. Eu só quero ouvir você gritar um pouco mais. Ele então começa a implorar para que ela pare. No entanto, ela executa o seu golpe. E em seguida vai para o outro joelho. E depois o seu Eu tava esperando que a vingança fosse desse nível, mas da hora. braço. Jin estava completamente acabado no chão. O cara mereceu, pelo que ele fez, porra, é o mínimo que eu merecia. Pô, fazer isso com menor de idade, quando o cara claramente é mais do que idade, pô, é o mínimo do que o cara merecia. Com todos os seus membros quebrados. Ela então começa a gargalhar histericamente e diz: olha só para você agora. Você está chorando como um bebê. Deitado no chão, ele diz: sua louca, você é uma psicopata. Ela então dá um pisão em suas joias e diz: tanto na Coreia do Sul quanto na Coreia do Norte, os homens sempre são um problema. Ouvi dizer que você fez coisas terríveis com as garotas com essa sua coisa. Uma delas até acabou indo de arrasta, não foi? Ele Cara, então não só tirou fotografias, ele fez. O cara só piora. pergunta: quem diabos é você? Você é amiga ou parente de alguma delas? Ela então começa a debochar dele. Ah, você é burro, irmãozão. Eu desertei aqui sozinha. Porque eu teria amigos ou parentes aqui. Isso é só para a minha diversão. Porque homens fortes que agem de forma tão dura choram como bebês quando você agarra esse lugar. Ele Porque não tem
treino que aumenta a resistência daí, irmão. Como é que vou aumentar a resistência? Não dá. Então começa a implorar para que ela espere. No entanto, ela ignora e aperta onde dói. E ele começa a gritar de dor. Ela então diz: ouvi dizer que esmagar isso. Como é que ninguém vai parar? Ei, pai, todo mundo gritando, chorando, fugindo e ninguém vai fazer nada. O que tá acontecendo? Isso causa uma dor excruciante. Saber disso me fez Tá no meio da rua. querer esmagá-los ainda mais. Ele então começa a suplicar: ah, por favor, não faça isso, eu imploro. Ela então diz: tenho grandes expectativas em relação a você, por isso não me decepcione. Chore bem gostosinho pra mim, Jin-woo. Ela então faz omelete. Ji-woo Jin-woo? O prota lá do Sol Leveling? Johnny, chore bem gostosinho pra mim, Jin-woo. Ela então Oxi! O prata do Sol Leveling não fazia isso, não? Eu vi o Sol Leveling certo? faz omelete. Ji-woo instantaneamente desmaia, com tamanha dor que ele sentiu. Foi uma dor sem precedentes. A cena corta e Eugene estava fugindo, e ela estava correndo junto com suas capangas. Agora então tão uma delas correndo. olha pra trás e Mas mandando rápido, correndo, com as costas retas, não estão correndo. pergunta se a Karma não está vindo atrás delas. E a outra pergunta: já que os gritos do Ji-woo pararam, está tudo bem agora? E a garota responde que não sabe, e que na verdade ela se sente mais desconfortável com isso. E complementa dizendo por que não tem ninguém passando por aqui. Se houvessem Pois. pessoas nessa área, poderíamos pelo menos pedir ajuda. E vocês também não podiam fazer o que vocês fizeram se tivesse pessoas, né? Já pensaste nisso? Eugene então responde meio receosa: ah, isso é porque sempre que os caras querem mexer com alguma garota, eles garantem que ninguém mais possa vir por aqui. Então até sairmos Faz dessa rua, sentido, não veremos justo. ninguém. Elas então continuam discutindo, e uma delas pergunta: já que ela ainda não alcançou a gente, estamos seguras agora, certo? Pensando bem, já faz um tempo que não vejo aí um Karma. Eugene então rapidamente se vira, e a capanga pergunta o que houve. Eugene então pensa: onde está aí um Karma? Esse caminho reto, largo e aberto, os rapazes estão bem atrás de nós, mas um Karma não está em lugar nenhum. A garota então pergunta a Eugene o que aconteceu, e Eugene responde: corram. E a outra garota pergunta o porquê, e fala que elas deveriam descansar um pouco mais. Eugene começa Não, a gritar: pô, vai descansar em casa. Aí tá segura. cala a boca e corra agora. Elas então começam a correr. A garota então pergunta o porquê, e se há algo errado, ou se alguém está vindo. Eugene diz pra elas não pensarem muito nisso, e que a fuga dela está a 3 minutos daqui. A garota que deveria estar atrás de nós não está em lugar nenhum. Ao escutar aquilo, a capanga fica atônita. Eugene então complementa: não sei o que é, mas tenho um mau pressentimento sobre isso. Então, pessoal, Também não sei o que é. continuem, correm antes que ela Tá lindo lá. ela pudesse terminar, a Karma aparece. E com o patinete ela bate na Eugene, que voa longe com o impacto. Eugene então Justo. começa a sentir muita dor. E em seguida Mas, pô, com o patinete não demorou muito, não? começa a gritar: ah, minha perna, minha canela. Karma então diz: ah, querida Eugene, você está dizendo uma coisa, mas está fazendo outra. Você disse para continuar correndo em frente, então por que vocês estavam olhando pra trás? A garota então pergunta: o quê? Por que um Karma está aqui? E ela responde: ah, isso? Peguei a scooter elétrica que os lacaios do seu irmão trouxeram. Dei a Mas por que deu a volta? volta na rua e passei na sua frente. Essa scooter foi modificada ilegalmente para exceder os limites de velocidade. Os americanos chamam isso de tunar, eu acho. Eu pensei Sim. que já tinha ajustado bem seus estados mentais também, mas vendo como vocês agiram mal de novo, acho que não, isso não vai dar certo. Mas por que deu a volta? Você podia só ir pra frente. Elas iam escalar. Não tem coisa lá pra ninguém entrar, então... O que ia acontecer? Por que ela não veio só reto? Eu preciso dar uma lição em vocês. É hora de uma revisão geral. Nas minhas adoráveis pirralhinhas. Uma das capangas se desespera e sai correndo, dando: não, eu disse não. A Karma então fala: ah, que chatice. E em seguida vai de patinete atrás dela. A garota olha pra trás assustada. A Karma então a pega pelos cabelos e Não. atrás de volta. Não, aí também não, porra. Arrastando no chão. As valentonas ficam assustadas com essa cena. A Karma então diz: olha só Só de imaginar. pra essa pirralha maluco. tola. Não é óbvio que algo sobre rodas é mais rápido do que você sobre seus pés? Se mais alguém quiser esfoliar a pele no asfalto, é só me dizer. Eu ficarei feliz em descascá-las pra vocês. Elas então se ajoelham, ficam completamente amedrontadas em frente à Karma. Karma então diz: agora me digam, o que vocês estavam planejando fazer depois de me despir? Elas ficam caladas. Karma pergunta: você não vai me responder? E ao encará-las com desprezo, ela diz: ei, Eugene, me dê o seu celular. Eugene então pergunta por que ela quer o
celular dela. No entanto, a Karma não quer nem saber de conversa e dá um pisão no joelho dela, a fazendo gritar de dor. Meu joelho. Karma pergunta novamente: você não podia simplesmente ter me dado o celular quando eu pedi pela primeira vez? Eugene então entrega o celular pra ela. Karma pega e diz: vamos ver. Vamos dar uma olhada no álbum de fotos da Eugene. Ela se surpreende com o que viu. Pergunta: o que é isso? Conteúdo íntimo da GE1? É aquela garota da nossa classe? Karma então se aproxima dela e pergunta por que tem tanto conteúdo dela no seu celular. Eugene, você é uma pervertida ou algo assim? Eugene vira o rosto e fala: isso não é da sua conta. Novamente a Karma dá um pisão Pô, mas aí foste burra. Já tá lascada, tu ainda vai discutir? no joelho dela. E com um olhar intimidador ela fala: isso não é da minha conta, hein? Se eu não tivesse cuidado, eu poderia ter acabado assim. Depois de tirar fotos minhas, você provavelmente usaria essas fotos para me controlar, certo? Não é mesmo? Eugene então rapidamente responde: sim, então por favor tire seu pé. Karma então começa a pensar: bem, acabei de dizer pra Eugene que eu não gosto dessas coisas de fotos reveladoras, mas sinceramente não entendo por que as pessoas fazem tanto alarde sobre essas coisas. Enfim, o que tem de mais nisso? Segundo o padrasto, meu cérebro está tão danificado por experimentos com drogas que não consigo sentir mais vergonha. Não consigo entender isso. Ok. Tô começando a entender mais a personagem, mas não consigo simpatizar com por que será? Será que é por isso que eu não consigo entender? Bem, tanto faz para pessoas normais ter suas fotos espalhadas. É um grande problema, certo? Certo, não há necessidade de pensar demais sobre isso. Eu pensei em uma maneira de substituir o plano do meu padrasto. E em seguida ela fala: aqui está o seu celular. Eugene então fica surpreso e pergunta: você simplesmente está me devolvendo? Obrigado. No entanto, a Karma joga o celular no chão. Eugene então fica desesperada. Karma então olha pra ela e diz: Eugene, acabei de perceber qual é o meu sonho. Eugene então responde: do que você está falando, sua psicopata? Karma encarando diz: a partir de hoje meu sonho é me tornar uma fotógrafa. No álbum de fotos havia centenas de fotos da pobre GE1. Mesmo que alguém lhe pagasse, não poderia ter levado tantas. O que significa que essa coisa de tirar fotos deve ser incrivelmente divertida, certo? Eu irei dar a vocês duas opções. 1. Vocês tirem seus trajes em silêncio e cooperem com a sessão de fotos. 2. Vocês serão nocauteadas e depois despidas. Uma das... Meu Deus. Eu não sei qual é pior. Não, é melhor. Já que eu tô na bosta, vou indo mesmo, vou tirar já, pô, faz mais sentido. Capangas pede pra esperar e fala: Karma, a gente estava errada, por favor, perdoe a gente só dessa vez. Faremos qualquer coisa que você quiser, por favor. Qualquer coisa, menos fotos reveladoras. Karma então dá uma bica nela e diz: acho que você escolheu a opção 2, ser nocauteada. Certo, o resto de vocês se apressem e se decidam. Se vocês não conseguem se decidir, eu faço isso por vocês. Ambas ficam amedrontadas e Eugene fica num beco sem saída. A cena então corta pro chefe Baek. Ele então começa a pensar: Karma, ela finalmente conseguiu. Ela arruinou o plano que o vice-presidente trabalhou tanto. A missão da Karma era simples. Primeiro, usando suas condições corporais únicas que a impedem de sentir dor ou vergonha, ela deveria suportar o bullying da gangue da Song Eugene por 2 a 3 semanas. Então, citando isso como... Mas 2 a 3 semanas pra uma psicopata que sente dificuldade em se restringir, é maluquice, pô. Tu também, a plano era uma semana. E o patrão também, o teu chefe, já tava pensando que eu ia fazer só 2 dias, já nem conseguiu 1. Então, aí realmente tem razão. Mas, pô, 3 semanas é loucura. Como motivo, uma reunião com o Comitê de Violência Escolar será realizada durante as férias de verão. Então, o juiz juvenil que o vice-presidente já havia subornado daria a Song Eugene e seu irmão a punição de tipo 3, ordenando-os a prestar serviço comunitário. O juiz então selecionaria uma instalação de bem-estar para deficientes em uma ilha remota, como local para o seu serviço. Mas por que já não fez isso, todo esse plano, logo com a justificativa da... Esqueci a palavra. Com a justificativa da sua filha que foi DF. Por que ele não usou essa justificativa, que era muito maior, já subornava o juiz como ele fez, e colocava as pessoas para essa ilha? Não era muito mais simples? Já ia todo mundo de uma vez, rápido, mas aí também não tem história, realmente tem esse ponto. Serviço comunitário. E essa unidade de assistência social seria, na verdade, uma unidade fantasma, que foi criada nos bastidores. Dessa forma, os irmãos Song ficariam completamente isolados do mundo exterior e seriam torturados por 200 horas. Esse era o plano de vingança que o vice-presidente e eu bolamos. A gente iria afundar os barcos no retorno deles, silenciando facilmente. Mas Karma arruinou tudo. Ela arruinou tudo em um único momento de impulso. Mas o plano era falho desde o começo, pois usamos uma psicopata impulsiva como... Exato,
foi o que eu falei. Principal facilitador. O fracasso da operação era inevitável, então ele percebe que Karma estava vindo. Ela chega cantarolando como se nada tivesse acontecido, e ao ver o secretário ela fala: chefe Baek, você está aqui para me dar as boas-vindas? Baek irritado fala: Karma, tudo isso é só uma brincadeira para você? E ela responde: é como um jogo. Baek responde furioso: para o vice-presidente isso é um ato de vingança por sua filha, a vingança de um pai por sua única filha, mas você estragou tudo desde o primeiro dia. Ela então fala: qual é, chefe Baek? Toda vez que te vejo, sinto que você não tem flexibilidade nenhuma. Você não acreditaria em mim, mas eu pensei em um plano muito melhor. O chefe Baek fica furioso e fala: você realmente é... No entanto, o vice-presidente o interrompe e fala: chefe Baek, traga ela pra dentro por enquanto. O chefe Baek então diz: antes de você entrar, deixe-me dizer uma coisa. Comporte-se. Ela então dá um sorriso ao escutar aquilo. Então eles entram e ela diz: padrasto, Karma está aqui. No entanto, rapidamente 4 pessoas surgem para conter a Karma. O vice-presidente estava pacientemente aguardando. Então ele diz: Karma, ouvi dizer que você causou problemas em seu primeiro dia de aula. Ela então responde: você não acha que isso é um pouco demais? Tem vários homens adultos se unindo contra uma única garota frágil. O vice-presidente então se vira e fala: Karma, para nós você é mais uma fera do que uma garota, embora eu tenha te aceitado como filha adotiva. Então com um olhar furioso ele fala: esse seu novo pai está muito decepcionado. Bom, Karma, tenho certeza que você teve suas razões. Pode ter havido circunstâncias inevitáveis. Assim como eu tive que recarregar esse brinquedo por razões inevitáveis. O vice-presidente estava com o olhar assustador. Ele então continua: eu te disse claramente que eu não te perdoaria se você estragasse as coisas com seus impulsos. Pela primeira vez vamos ter uma conversa entre pai e filha. Karma fica calada por uns instantes e em seguida ela pergunta: posso dizer uma coisa primeiro? Com um olhar frio, o vice-presidente disse pra ela falar. Ela então diz: seu plano é um lixo. Pai, você me disse claramente no primeiro dia em que nos conhecemos que tudo que a hiena passou você os faria pagar integralmente. No entanto, eu garanto que se seguirmos seu plano original não vai funcionar. O padrasto então diz que não está entendendo e ela explica que ele havia dito que iria torturá-los por 200 horas, mas isso seria uma vingança insuficiente para a hiena. Que? Eu sei que ela fez muita coisa errada com aquela coleira do cachorro, mas porra, é a tortura de pessoas profissionais. Não tô entendendo o que é isso. Eu não tenho e não quero saber. O padrasto então pergunta: você está tentando dizer que meu sadismo não está de acordo com suas expectativas? Ela então diz: é claro que não. Não estou falando sobre a quantidade de tortura. Estou falando sobre o tipo de tortura. O vice-presidente fica confuso. Ela então explica: ouça com atenção. O plano de vingança do chefe não tem humilhação o suficiente. Pense nas anotações. Faz sentido. Pior que faz sentido, justo. Do diário de Hiena, que você lê todas as manhãs como se fosse uma escritura. Ela então pergunta pelo que Hiena passou por causa da Song Eugene. Fizeram ela usar coleira de cachorro. E em seguida ela foi arrastada para o banheiro masculino, na frente da escola inteira. Essa humilhação é a dívida que Song Eugene tem com a Hiena. A dor física é apenas juros. Mas padrasto, você sabia que a humilhação brilha mais forte sobre muitos olhares? A vergonha que a Hiena sentiu só pode ser retribuída com desgraça, na frente de muitos espectadores. Ela então pergunta: mas o que é tudo isso? Você estava planejando confiná-los em uma ilha remota e deixá-la ser torturada em paz? Oh, padrasto, estou realmente muito decepcionada com você. Você agiu como se fosse fazer qualquer coisa pela vingança da sua filha, mas no final você escolheu métodos fáceis sem testemunhas. Você está bem em vingar a sua filha tão sem entusiasmo? Ou talvez você perdeu a coragem? O chefe Baek interrompe dizendo que isso é ultrajante de se ouvir e em seguida diz que não há mais nada a discutir e que ela só está dizendo bobagens porque está chateada, e que se fosse isso que ela realmente pensava, ela teria dito antes de agir. Então não se deixe influenciar pelos comentários desesperados dela. O vice-presidente então diz: deixa eu te perguntar uma coisa. Karma, ouvi falar que seu cérebro está danificado, então você não pode sentir vergonha. Então como você pode entender a humilhação de outra pessoa? Faz sentido. Então responde: eu não entendo isso, eu apenas saboreio. E o padrasto, curioso, pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela então fala: oh, padrasto, você não entende a doçura amarga de um rosto se contorcendo em humilhação. Você não precisa entender a emoção de um bezerro para saborear o sabor de uma picanha. É a mesma lógica. Eu não entendi a lógica. Como é que eu vou entender
como é que eu vou fazer um comparativo se eu não entendi a lógica inicial? Eu acho os rostos distorcidos das pessoas deliciosos. Acredite em mim, Ok. padrasto. Eu sei saborear o gosto de atormentar as pessoas melhor do que ninguém. A vingança contra Song Yeojin deve acontecer na escola. O vice-presidente é encara atônito e em seguida diz, tudo bem. O chefe Baek tenta questionar, mas ele ignora. Então o padrasto começa a andar em direção a Karma. E ele diz, mesmo que suas palavras pareçam desesperadas, elas são conscientes. Mas Karma, a razão pela qual o chefe Baek e eu decidimos realizar a tortura na ilha não era para lidar com isso levianamente. Na verdade é muito pelo contrário. Precisávamos lidar com a Song Yeojin calmamente, para que possamos lidar com os outros sem problemas. Então se você não quer ir de arrasta, pare de rodeios e explique. Nessa situação confusa, como você planeja continuar minha vingança? Então a Karma começa a explicar o seu plano. E enquanto ela explica, pouco a pouco podemos ver o semblante deles mudando. E quando a Karma termina de explicar, o chefe Baek fica atônito, sem acreditar no que ela disse. Até mesmo o vice-presidente estava surpreso. Rapaziada, realmente não mostrou o que ela disse, então... Queria saber, pensei que tinha escutado, mas ok, obrigado pela informação. Eu tive que narrar as figuras, tá ligado? O vice-presidente então chama o chefe Baek e pergunta o que você achou do plano da Karma. Ele responde que isso pode ser tudo menos um plano. Isso é mais como se ela estivesse nos pedindo para limpar sua bagunça. No entanto, essa parece ser nossa melhor opção agora. O padrasto então diz, então precisamos agir rápido, pois se a Karma está dizendo a verdade, precisamos agir imediatamente. Entrarei em contato com os pais da Song Yeojin agora mesmo. Todos saiam por um momento. Tenho algo a discutir somente com a Karma. Os seguranças ficaram surpresos, dizendo que é perigoso ficar sozinho com a Yun Karma. Ele com um olhar determinado fala que tá tudo bem e que é para deixarem eles ali. O chefe Baek então acena com a cabeça e eles começam a sair de lá. Os dois então se encaram e a Karma se levanta e diz que os homens dessa casa são realmente insensíveis, pressionando com tanta força o corpo delicado de uma garota. O vice-presidente Doicado mandou 4 pessoas quase F, né? O doicadíssimo, fácil, tranquilo. então a interrompe. Ele então diz, Karma, você sabe por que você não está sendo punida por esse incidente? Ela então responde, porque eu ofereci uma alternativa. E o vice-presidente responde que não. E fala que é porque ela entende a essência da vingança dele melhor do que qualquer pessoa nessa casa. Além disso, ele aprendeu algo ouvindo ela. Com um olhar assustador, ele fala, até mesmo para atormentar as pessoas requer um toque de especialista. Caralho, frase estranha. Faz sentido, mas é estranha. Então, a partir de hoje, a autoridade para formular nosso plano de vingança é confiado a você, Karma. No entanto, hoje é a última vez que você causa estragos sem a minha permissão. Entendido? Ela então agradece o padrasto pela oportunidade e diz que ela irá trabalhar duro para corresponder às expectativas. O vice-presidente então pergunta, você fez o que eu pedi separadamente, certo? Então ela responde, é claro, padrasto. Aqui está a gravação. Então ele responde, originalmente eu pedi para você gravar isso, para que pudéssemos ver como Song Yeojin reagiria a você. Mas parece que o som que eu queria foi gravado mais rápido do que eu esperava. Karma então o interrompe e diz, eu recomendo o 6º arquivo, padrasto. Nesse você ouvirá o som claro das joias do irmão Yeojin estourando. O padrasto Ela gravou isso. fala que irá manter isso em mente e que agora ela pode descansar. Ela então responde que está saindo então. O padrasto então insere o pendrive. Ele então começa a escutar, chore bem gostosinho pra mim, irmão Yeojin. E em seguida o barulho de algo estourando. Até imagino que... Ai! Como é, imagina a dor ao ponto de conseguir ouvir isso. seja. E após isso, gritos de dor são ouvidos. E o vice-presidente calmamente escutando os áudios. Karma então olha para aquilo surpresa. Ela então dá um sorriso e fala, eu não esperava por isso, mas você tem um lado surpreendentemente distorcido, padrasto. Ele sorri e chorava ao mesmo tempo enquanto escutava os gritos de dor. Não tem uma pessoa normal nessa história. Eu compreendo o que ela quer fazer, mas não consigo conceber a reação dela. Yeojin, seu irmão. A cena corta pro hospital e Ji-un está completamente traumatizado. A mãe dele fica sem acreditar e pergunta o que aconteceu com meu garoto, enquanto ele gemia de dor gritando, minhas joias, minhas joias. O pai de Yeojin rapidamente liga pra alguém e fala, prepare a ação judicial imediatamente. Nosso filho voltou aleijado, nada poderia ser mais importante. Não me importa quanto custam as taxas. Reúna os melhores advogados na área de agressão e me informe, entendeu? Ele então desliga o celular e fala, oh, nossa filha, o rostinho da minha única princesa. Tem mais algum lugar ferido além do seu rosto? Nada mais terrível aconteceu, certo? Yeojin inicialmente fica confusa. E quando estava prestes a dizer alguma coisa, ela se lembrou da Karma dizendo para ela se comportar, pois de agora em diante ela é o seu fantoche, e que é pra ela nunca se esquecer que sua fraqueza está em suas mãos. Yeojin então dá um sorriso forçado e fala que está bem, e que mais nada aconteceu com ela. O telefone de seu pai... Cuidado nada, também fez muita coisa desgraçada, merece mesmo. Então toca. E ele pergunta... É difícil dizer merece, uma pessoa que sofreu bullying merece
Merece, né? Merece. Então você é o guardião daquela garota endiabrada? E em seguida Não sei fala o também. quê? O que você Não sou eu que decido essas porra, nunca... Foda-se. quer dizer? Ele então por uns instantes fica em silêncio. E após isso ele fala, tudo bem então, farei como você disse. A cena então corta pra um prédio gigante, assustando a mãe de Eugene. O pai de Eugene então diz pra ela não ligar pra isso. E que isso tudo é uma pequena demonstração de intimidação. Pois uma reunião em outro lugar fora da escola para resolver isso é uma ideia ridícula. Então ele diz, eu sou Song Jin Taek, da Nelgun Tech, vamos ver o quão incrível você pensa que é. Tente me oferecer uma quantia lamentável de acordo, que isso irá direto para o tribunal. Isso é uma guerra. Então eles entram na sala e em seguida ficam atônitos. Ele estava incrédulo, dizendo que sem chance, né? Pois ele é... O padrasto então interrompe e fala, já faz um tempo, pai de Eugene. Eu sou o padrasto da Karma, Lee Myung-jun. Os dois ficam completamente amedrontados. A mãe de Eugene chama por seu marido e fala que aquela pessoa é... Então o marido dela começa a pensar, esse é o vice-presidente Lee Myung-jun, do grupo Ryundo. Por que diabos ele está aqui? Então ele nota algo e fala que entendeu. Então ele conclui pensando, então era isso. E em seguida ele fala, vice-presidente Lee Myung-jun, mesmo que tenha havido problemas entre nossos filhos no passado... Problemas! Ah, que forma fofa de falar que a tua filha quase... Não é quase. Realmente teve influência para outra filha, a filha de outra pessoa e de Efa. Não, problemas. Ah, coisa fofa. Parece que foi coisa pouca. Isso não é um... Nem teve porradaria não, imagina. Pouco demais? Não importa como você olhe pra isso. Essa situação só pode ser vista... Um pouco demais. Já a outra filha mandou outra guerra, a outra tá viva. Então, acho que foi de menos. Como um ato de vingança. Estou errado? O padrasto então responde, você está errado, pai de Eugene. Como eu disse durante a conferência de imprensa do ano passado, eu perdoei todas as crianças. Com um olhar determinado ele diz, buscar vingança seria inconcebível, não seria? O pai de Eugene então fica irritado e fala, não seja ridículo. Você está achando que eu sou um idiota? Se você quiser provar que isso não é um ato de retaliação, é melhor você apresentar uma compensação adequada. Caso contrário, a nação inteira saberá que um sucessor em potencial de uma grande corporação usou um menor para exercer sua vingança pessoal. O vice-presidente faz uma cara séria e em seguida fala, tudo bem, agora eu vou explicar detalhadamente o plano de compensação que eu estou propondo. Primeiro, pai de Eugene, ouvi dizer que você está atualmente administrando a Nelgun Trading e está interessado em expandir para os mercados do Sudeste Asiático. A este respeito, a Ryundo Electronics apoiará totalmente sua expansão de mercado. O pai de Eugene fica perplexo ao escutar sua proposta, pois uma grande empresa como o grupo Ryundo irá dar suporte ao seu negócio. Em seguida, o vice-presidente fala, e para a mãe de Eugene, ouvi dizer que você tem grande interesse nas lojas de luxo do departamento do nosso grupo. Então, se você aceitar a minha proposta, você será imediatamente elevado ao status de VIP e terá prioridade para todos os benefícios. Ela faz uma cara de empolgação e pergunta se ele acha que ela será influenciada por algo assim. Não, imagina, a tua cara é nem um pouco voadora, nem um pouco, confia. Eu confio que tu estás 100% tranquila. A tua filha vai ser bem tratada em troca disso. Confia. E se ele acha que ela é uma idiota materialista? Rapaz, não, imagina, pô. Claro que não. Até eu acho, imagine ele. Com um olhar determinado, o vice-presidente fala, e também, ouvi dizer que ambas as famílias têm um histórico de câncer. Particularmente o avô materno da Eugene, que recentemente conseguiu superar o câncer de cólon, mas o câncer sempre traz risco de recorrência. O centro hospitalar de câncer do nosso grupo é conhecido por sua tecnologia de ponta de tratamento de câncer no país. Irei fornecer para você e toda a sua família tratamento médico vitalício para quaisquer tratamentos relacionados ao câncer gratuitamente. Claro, garantiremos que o ovo restante do seu filho seja cuidado para evitar quaisquer problemas com a função secundária e cobriremos o custo total do processo de reabilitação dos membros dele. Além disso, adicionalmente, um valor de liquidação extra será fornecido. Eles não acreditam no que vem. O pai de Eugene, sem acreditar, pergunta quanto é tudo isso. E o vice-presidente responde, pode ser inadequado comparado à dor que minha enteada causou a vocês. Mas depois de descontar os impostos, há cerca de 2 bilhões de wons aí. Ambos ficam sem acreditar a ver tamanha quantia. Agora quero saber quanto é que isso é, né? Um irmão não traduz. O won é muito desvalorizado, por amor de Deus. Eu pensei que 2 milhões era pouca coisa muito absurda, mas não, é 8 milhões. 8 milhões é muita coisa, realmente, muita coisa. Para nós meros mortais. Mas para eles que são empresários, 8 milhões, pô, tava a pensar que fosse mais. Mas enfim, vamos seguir.
de dinheiro. O vice-presidente então continua e diz: além do dinheiro, estamos planejando fornecer um apartamento na área de Gangnam, avaliado em 5 bilhões de won. E com um olhar sério ele Porra, pergunta: 5 aí já começa a ficar interessante, né? 2 mais 5. seria suficiente para compensar? Um pouco hesitante, o pai Deojin começa a rir, e em seguida ele começa a gargalhar, coringando de vez. Ele então fala: uau, vice-presidente, você é realmente uma pessoa atenciosa. Você até mesmo arrancou um ovo do Jinwoo. Eu sempre fiquei preocupado sobre os problemas que ele causaria com seu comportamento. Agora tá dizendo que violência física contra o teu filho é justificável, porque ela era uma má pessoa. Em troca de receber dinheiro dessa pessoa que... Caralho! Que pai bosta, né? Desenfreado. Vamos amarrar o restante por um tempo. A mãe Deojin então pede para esperar e pede pro seu marido se acalmar e pensar um pouco mais sobre isso, pois isso é muito estranho, não importa como você olhe para isso. Para ele tão longe por nós, vamos pelo menos pensar por uma noite. Seu marido então responde: você acha que eu sou tão idiota que não consigo pensar por mim mesmo? Eu já tenho tudo planejado, então você apenas siga a minha orientação em silêncio. Ele então se vira e fala: tudo bem então, como devemos proceder, vice-presidente? Devemos redigir o acordo de liquidação Uma 4 maletas de dinheiro é muita coisa. agora? O vice-presidente então responde: como a parte que oferece a compensação pode ser um pouco impertinente, mas existem duas condições vinculadas a esta remuneração. O pai Deojin fica sem reação e pergunta quais são essas condições. Ele então diz: primeiro, mantém os termos desse acordo e o incidente do bullying estritamente confidenciais. Dado o meu status de figura pública, qualquer controvérsia seria bastante problemático. O pai Deojin concorda e diz que manter confidencial é algo natural. E em seguida ele pergunta qual a outra condição. O vice-presidente então fica sério por uns instantes. E após isso ele fala: Karma, entre. A porta então se abre, e ele diz: a segunda condição é que você garanta que essa criança possa continuar frequentando o ensino médio na escola de Unhu. Como você viu através desse incidente, minha enteada não se adaptou à vida da Coreia do Sul. Então, para ajudar a Karma a se ajustar bem, ela precisa de um amigo ao seu lado. E não! Pô, literalmente estás comprando a filha do outro pra poder fazer bullying nela. Que é um plano genial pra vingança. Mas, porra, acredito que Eugene pode cumprir os países aceitarem isso são psicopatas. Mas ok. esse papel. Ao escutar aquilo, eles ficam atônitos. Se quiserem a próxima parte, deixa muitos likes e muitos comentários. Já sabem o que tem que fazer. O cara falou, tá aí, né? Opa, já tem próxima parte. Então, é só falar, acho que eu trago. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.